Quem quiser depois rever a aula vai poder ir lá no nosso canal, vai estar disponível. E eu peço para todos que fizeram a inscrição prévia, colocarem aqui no chat os nomes completos para a gente fazer a emissão do certificado posteriormente, tá bom? E qualquer dúvida que tiver, qualquer pergunta para o Paco, só colocar aqui no chat que a gente compartilha com ele. Paco, fica à vontade, a palavra é sua. Ok, obrigado, boa noite Flávia, boa noite a todos os colegas, um prazer muito grande para poder falar um pouco de vocês, da minha experiência, de como foi a minha vida como dentista, né, e hoje há mais de 10 anos na área financeira. Só vou pedir permissão para poder compartilhar minha tela, que eu tenho uma apresentação, eu não vou estar vendo vocês, então se vocês quiserem fazer algum tipo de pergunta, só mandar no chat aí que a Flávia me repassa, e podem me interromper, tá, gente? Podem fazer qualquer tipo de pergunta aí que a gente vai batendo um papo. Ok? Só quero ver se vocês estão vendo a minha tela agora, ver se está todo mundo enxergando, tá ok? Tá entrando, Paco. Tá. Isso, agora é só maximizar e ocultar essa tela de baixo aí. Só um minutinho. Pronto. Legal? Isso aí. Pode maximizar também sua apresentação. Vou fazer uma... Vai ficar mais fácil assim. Tá legal, Tom? Estão enxergando? Tá ótimo. Bacana. Então, vamos lá. Obrigado, Flávio, de novo. Mais um prazer. Mais uma vez, é um prazer muito grande para mim. Falar no CRO, já é um parceiro das minhas empresas aqui há um bom tempo. E eu acho interessante compartilhar um outro lado, né, da vida odontológica. Vou contar um pouco da minha história. A Flávia já iniciou aí. Eu me formei na PUC em 2003, né? E quando eu me formei, não tinha nenhum dentista na minha família. Não tinha ninguém. Eu fui fazer odontologia porque gostava da área biológica, quando estudava no pré-vestibular. E eu, então, entrei na PUC em 99 e me formei em 2003. Quando eu me formei, eu já sabia que eu queria ser endodontista. Era a única especialidade que eu tinha um certo apreço, né? Certo não, eu tinha bastante apreço para essa área. E eu achava que quando eu formasse, eu ia ganhar rios de dinheiro, né? Falei, poxa, agora eu sou um dentista formado e vou ficar super bem financeiramente. E não foi desse jeito, né? Por falta de orientação, por falta de conhecimento técnico. Eu, logo quando eu formei, já montei um consultório de cara numa região nobre aqui de Belo Horizonte. E, infelizmente, meu consultório fechou em menos de 6 meses. Por falta de gestão, por falta de conhecimento, falta de detalhamento do que eu ia fazer, de quem que era o meu público-alvo, enfim, né? E aí eu já falei, poxa, eu tenho que me especializar. Então, como é que eu vou me especializar? Vou fazer um aperfeiçoamento, fiz 2 aperfeiçoamentos em endodontia e fiz minha especialização em endodontia no FMG. Finalizei em 2006, de 2004 a 2006. Vários grandes colegas aí continuam performando super bem aí na profissão. E eu falei, poxa, agora que eu sou especialista, eu vou ganhar dinheiro. Agora não tem jeito de errar. E errei. Errei várias vezes. Então, montei uma clínica também numa região nobre de Belo Horizonte. Comprei a clínica, na verdade, que eu trabalhava, e não durou 3 meses. De novo, falta de gestão, falta de conhecimento, falta de entender do mercado. Foi então que isso me incomodou demais, porque anteriormente a isso, eu fui trabalhar em todas as clínicas que vocês imaginam. Acho que vários colegas vão se identificar com isso. Eu fui para a clínica popular na região metropolitana de Belo Horizonte inteira, Sabará, Contagem, Ibirité, Betim, Nova Lima, trabalhei em tudo quanto é lugar, trabalhei em várias clínicas populares do centro, porque eu era endodontista, então levava meus equipamentos e trabalhava para os outros. Então, quando eu finalizei minha especialização, continuei trabalhando para os outros, mas, poxa, agora eu vou empreender. Também, quando falei que deu errado, isso me incomodou demais. Falei, não é possível que a odontologia, uma profissão linda dessa, extremamente difícil, cara, eu falo que hoje é dos cursos mais caros que existem, porque não é só o curso, né? A gente tem todo esse material que a gente compra para poder aprender, depois para montar uma clínica, um consultório, enfim. É uma profissão extremamente cara e, infelizmente, para a sociedade, não é tão bem vista como a medicina, né? A gente, para especializar, para poder aperfeiçoar, a gente paga, né? A medicina, os residentes recebem para poder se especializarem, né? Então, eu sempre achei isso muito esquisito. A dificuldade de empreender era sempre tamanha e eu decidi
estudar o mercado. Falei, poxa, vou para um outro lado aqui, porque eu estou muito incomodado. Foi quando eu comecei meu mestrado em administração de empresas na FUMEC, aqui em Belo Horizonte. Eu não sabia que qualquer graduado poderia fazer um mestrado em administração de empresas. Lá na minha sala tinha advogado, tinha engenheiro. E aí, quando eu finalizei meu mestrado em 2009, a minha vida profissional mudou completamente, né? Aí a cabeça realmente abriu. Aí eu fui enxergar a profissão do lado de fora, né, da caixa, como o jargão já fala. Então, comecei a estudar um pouco mais, entender mais esse mercado e comecei a dar aula para dentista, né, sobre marketing, gestão. E aí já tinha uma clínica, já estava dando super certo, meu consultório também estava dando super certo, eu estava bem na profissão. Foi quando, em 2011, eu recebi um convite para largar tudo. Largar toda a profissão, vender minha clínica, vender meu consultório, e fui trabalhar numa grande multinacional de seguros que chama-se Prudential. Fiquei lá durante um bom tempo, fui gerente lá durante uns 5 anos, enfim. E por que eu estou falando dessa parte? Que eu acho muito, muito importante nesse início de aula aqui. Quando eu vendi os seguros da Prudential, vocês devem conhecer, enfim, né? A visita que a gente faz é para entender a vida da pessoa antes de oferecer um seguro. E o meu maior nicho de mercado era odontologia, porque eu conheci vários dentistas, isso em 2011, 2012. Impressionante, porque toda hora que eu perguntava para um dentista como é que era a vida financeira dele, quanto que ele ganhava por mês, qual que era a despesa, faturamento de clínica, a maioria, sim, lógico, faturamento de clínica era um outro assunto que eu abordava mais, porque eu já fui dentista durante um bom tempo. A maioria não sabia responder, não sabia quanto ganhava por mês, quanto gastava por mês. A maioria misturava recurso do consultório com recurso pessoal. Enfim, era uma bagunça danada. Isso foi também me incomodando bastante. Incomodando. Enfim, segui minha trajetória nessa seguradora. Depois, eu decidi empreender. Já tem alguns anos que eu tenho as minhas empresas. Acho importante falar um pouco também, porque da mesma forma que eu saí para estudar uma outra profissão, eu fui estudar o mercado financeiro todo, né? Então, tirei algumas certificações, hoje eu sou especialista em investimentos, né, em seguros também. Então, a gente teve eu e meu sócio, a gente saiu, ele também trabalhava lá, e a gente resolveu empreender com algumas empresas nichadas para odontologia, porque eu vejo tamanha dificuldade que os dentistas têm em relação à sua vida financeira. Então, hoje a gente tem uma empresa de consultoria financeira, que é a W Financial, que vocês vão ver aí a logo. Né? Eu tenho uma gestora de investimentos, que é a Masa, uma contabilidade digital para dentistas, que é a Control Odontologia. Tudo isso surgiu da dificuldade que a gente viu, desse gap de mercado que os dentistas têm em termos financeiros. Né? Foi aí que a gente começou a empreender e a gente já está indo super bem, graças a Deus, porque a gente vê que existe uma dificuldade. E a nossa pegada é muito educacional. A intenção dessa aula aqui hoje, gente, é passar informações para vocês podem tirar as suas dúvidas, porque eu vejo, lógico que alguns dentistas já estão mais à frente, já conhecem um pouco mais de mercado, mas tem muita gente que ainda pedala nesse sentido. E olha que a gente faz consultorias aqui para profissionais com 30 anos de formado e com 5 anos de formado. E tem hora que você vê que a dificuldade é a mesma. Então, quando a gente faz essas perguntas assim, poxa, quanto você ganha por mês? Quanto que é líquido, né? Quanto sobra para você no seu bolso? Quanto você gasta por mês, tanto na sua clínica quanto no seu consultório? Faturamento, que é diferente de lucro, né? Qual o seu custo? Qual o valor da sua hora clínica quando seu consultório está fechado? Vários dentistas têm dificuldade em responder essa pergunta. Ou delegam para o secretário, ou delegam para o administrador da clínica, quando tem. Mas a gente tem que entender, nesse início de aula aqui, que o dentista, ele é um empresário, gente. Independente de ele ser autônomo, de ele trabalhar nos consultórios dos outros, não tem jeito. Se ele não saber o que acontece na vida financeira dele, pessoal, e na vida financeira do trabalho, né, da PJ, que a gente fala entre aspas, mesmo sendo autônomo, a gente precisa, né, ter o conhecimento do que acontece. É como se eu fosse abrir uma franquia, né, uma padaria, sei lá, eu preciso saber o que está acontecendo. Eu não vou delegar isso para o meu gerente ou para qualquer outra pessoa. Eu preciso saber o que acontece, né? Então, quando a gente faz essa pergunta, quantos dentistas se conhecem financeiramente no seu ambiente de trabalho, como é a sua vida dentro da sua profissão, seja você autônomo, trabalhando para os outros, com seu consultório próprio, dono de clínica, dono de franquia, enfim, não interessa. Quantos dentistas realmente se conhecem financeiramente em seu ambiente de trabalho? Já é difícil de responder. E na hora que a gente fala da vida financeira, quanto sobra por mês, onde que eu invisto, né? Quanto que eu invisto por mês,
Seguro eu tenho que fazer, não tenho que fazer? Como é que eles funcionam realmente? Será que eu vou conseguir me aposentar da forma como eu pretendo? Então, são questionamentos que eu trago aqui hoje para a gente poder conversar a respeito. Podem fazer as perguntas de vocês, porque eu acho que é de suma importância. A nossa profissão, hoje eu dei uma entrevista até para o jornal do CRO no meio da pandemia do ano passado, e a pandemia deu uma lição em todo mundo, né? Assim, quem não estava preparado financeiramente para um momento adverso, igual a gente está vivendo até hoje, ou passou muita dificuldade, ou fechou. Eu conheço pessoas, colegas que fecharam clínicas, fecharam consultório, não conseguiram manter, né? Tem pessoas que não conseguiram, não tinham um fluxo de caixa dentro um capital de giro dentro do seu consultório, da sua clínica. Tem gente que não tinha reserva de emergência pessoal, né? Então, reserva financeira de emergência. Então, às vezes tinha 1 mês, 2 meses, depois de 2 meses ficou desesperado, teve que pegar empréstimo, enfim, né? Então, a intenção aqui é passar conceitos financeiros para vocês e mostrar que a nossa profissão, ela precisa se profissionalizar. A gente, se me perguntarem uma palavra, o que você define hoje a profissão da odontologia, né? O recado que a pandemia deu para todos os dentistas, chama-se profissionalização. Tem que profissionalizar. Se você não se profissionalizar, você vai ficar para trás. Isso é fato, né? Então, essa pergunta de quantos dentistas se conhecem financeiramente em sua vida pessoal, eu falo que é até mais difícil do que a do consultório e da clínica. Porque a vida financeira das pessoas... E outra coisa, gente, a gente não foi instruído para isso. Quando eu formei, não tinha nem ideia do que era mercado financeiro, de seguro, o que eu tinha que fazer, INSS, como é que eu montava um consultório, como é que eu empreendia, eu não tinha ideia nenhuma. Eu tive que largar a profissão para poder estudar, né? Então, na minha época, não existia informação fácil, né? Não tinha um Google, não tinha... Eu formei em 2003, eu tinha aqueles tijolão, né? Aqueles celulares ali, aqueles antigos, que era só jogo da cobrinha e mensagem. Então, a gente não tinha acesso fácil à informação. Em contrapartida, hoje já tem um acesso muito fácil, mas tem informação até demais. Então, a gente não consegue filtrar o que é bom, o que é ruim, o que vale a pena, o que não vale, né? Se você abre o Instagram aí, cheio de gente arrasta para cima, e você não sabe onde você vai, enfim, né? Existe muito conflito de interesse nesses meios também, então a gente tem que tomar um pouco de cuidado. Então, hoje a aula, eu vou falar um pouco sobre aposentadoria, vou falar um pouco sobre a parte de seguros, vou falar um pouco sobre a parte de investimentos, né? Vou falar um pouco da parte tributária também e de como empreender na odontologia. É lógico, gente, em pouco tempo a gente não vai conseguir abranger demais cada situação, mas a gente vai conversando e depois tem os meus contatos para quem quiser tirar mais dúvidas. Ok? Então, vou começar a falar de aposentadoria. Não sei a idade dos colegas que estão me acompanhando aí. Tem pessoas que devem estar próximas, tem pessoas que estão começando a vida profissional, mas uma coisa tem que deixar muito claro, né? Ter uma vida financeira saudável é parecido com ter uma vida saudável. A diferença, porque eu tenho duas informações, duas notícias aqui para vocês, uma má e uma boa. A má é que a maior parte das pessoas não consegue ter disciplina, e não consegue mesmo. Tem N pessoas no Brasil, que isso é cultural, que contratam produtos financeiros de 5, 10, 15, 20 anos e não conseguem manter. Com 5, 6 anos, qualquer dificuldade que acontece, resgata antes, toma pênalti, perde dinheiro, enfim, né? Então, é difícil para a gente ter disciplina porque a gente não foi nem instruído para isso, né? Lógico que varia de família para família, mas é o que a gente vê de forma geral. A boa notícia, gente, é que com dinheiro é muito menos difícil do que em ir para academia, de começar a emagrecer, de começar a malhar, de começar um esporte novo. Então, com alguns drasticamente, né? Então, o que a gente considera que seja um equilíbrio financeiro adequado, tá? A gente aqui na minha empresa, a gente pensa mais ou menos isso. O que eu ganho por mês, 70% tem que ser destinado às despesas do meu dia a dia, tá? Então, despesa com filhos, com transporte, com alimentação, com lazer, enfim, as despesas do dia a dia. 20% do que a gente ganha tem que ser normalmente destinados a investimentos, né? Investimentos de curto prazo, médio prazo, longo prazo. Existem N investimentos diferentes no mercado, tem 1000 situações, a gente tem que tomar um pouco de cuidado em relação a isso também. Mas, enfim, o ideal não, mas pelo menos 20% é interessante para você começar a se planejar para o futuro.
e 10% que a gente chama de ativos garantidores. O que são os ativos garantidores? Né? São seguros, plano de saúde, seguro de carro, seguro de vida, seguro de diário de capacidade temporária, enfim. Por que a gente fala para não ultrapassar 10%? Porque não pode ser um peso no orçamento também. Então, o que a gente preconiza desses 10% é porque se acontecer algum imprevisto com o dentista, que normalmente é autônomo, em qualquer momento, são esses 10% que vão garantir os outros 90%. Né? É isso que vai resguardar financeiramente se acontecer uma situação mais grave. Mas muita gente me fala assim, poxa, Paco, mas eu não consigo guardar dinheiro, né? Primeiro, só um adendo. Lógico que a gente, aqui é uma estimativa, tem pessoas que conseguem guardar mais dinheiro, gastar menos com o dia a dia e viver com qualidade de vida, que isso é muito importante também. A gente tem que prezar, né, por essa qualidade. Então, se você consegue guardar mais, investir mais o seu dinheiro e gastar menos no seu dia a dia, melhor para você, melhor para o seu futuro. Né? O que não pode, eu simplesmente gastar 90% ou 100% do meu dinheiro com despesas, né, e não me planejar financeiramente. Então, uma dica legal, que eu acho importante compartilhar, é que quando as pessoas me falam assim, poxa, mas eu não consigo guardar dinheiro. Claro, porque qual que é o comum do brasileiro e dos dentistas de forma geral? Eu recebo o que eu ganho por mês, gasto tudo, se sobrar eu invisto. É sempre assim, ou na grande maioria das vezes. O que é o ideal? Eu me pagar primeiro, né? A gente paga tanta coisa, paga net, paga luz, paga Sky, paga, enfim, 1000 situações e a gente não se paga. Então, poxa, recebi meu dinheiro mensal, tiro uma parte aqui, que seja, para minha reserva de emergência, para o meu investimento, e depois eu vou gastar. Porque o problema, pode ter certeza, é no quanto que você está gastando. Tem gente que gasta muito mais do que ganha, né? Tem gente que gasta igual e não consegue poupar. Se você se pagar primeiro, você vê que essa simples virada de chave vai começar a te forçar a ter disciplina e você vai conseguir, né, começar a provisionar a sua aposentadoria, os seus investimentos e tudo mais. Ok? Pessoal, se tiver qualquer dúvida, pode mandando, viu, Flávia? Estou à disposição aqui, beleza? Pode deixar, Paco. Bom, vamos lá. Se eu perguntasse para um dentista e para todos que estão assistindo, qual é o seu ativo ou bem de maior valor? O que vocês me responderiam? Provavelmente, vocês poderiam falar, Paco, é meu carro, são meus bens pessoais, meus imóveis, meus investimentos, é minha clínica, é meu consultório, é meu aitero, enfim, meu microscópio endodôntico. Isso é o que eu tenho de maior valor. Mas não é. O maior valor que vocês têm é a força de trabalho de vocês, é a renda futura. Nesse exemplo aqui, ó, esse homem de 35 anos, ele tem uma renda média anual aí de 240 mil por ano, 20 mil por mês. Ele vai trabalhar dos 35 aos 65 anos. Só esse dentista aqui no exemplo, ele vai fazer quase 8 milhões de reais. Então, se a gente não cuidar da gente, não cuidar da nossa vida financeira, né, a gente vai ter dificuldade, porque a gente se apega muito ao bem material, é comum do brasileiro, né? Tem muita gente que faz seguro de carro, mas não faz seguro pessoal, né? Aí, se eu bater, eu danifiquei meu carro, mas eu mesmo, que importa, estou lá dentro, não estou segurado. Enfim, é uma inversão de valores. Tem gente que tem seguro da câmera fotográfica e não tem seguro dele. Então, gente, isso é muito cultural no Brasil. Então, a gente precisa falar um pouco disso também, né? Então, a vida do dentista interessa mais que qualquer outra coisa, porque ele vai faturar muito ao longo dos anos. E o que a gente considera que seja uma estratégia financeira bem sucedida, tá? Qual é o maior patrimônio que o dentista tem, então? É a força de trabalho, é a remuneração, né? A forma de ganhar dinheiro. Então, o dentista começa a ganhar dinheiro aqui. Você me acompanha aqui nessa... Dá para ver a minha setinha? Dá, né? Acho que fica mais fácil. Dá sim. Tá. Então, o dentista começa a ganhar dinheiro, ok? O que ele normalmente faz? Já pula direto para os projetos de vida e sonhos. Então, ele começa a ganhar dinheiro, compra um apartamento de 30 anos financiado, com juros lá no alto. Compra um carro, compra um imóvel, né? Compra o consultório, sem nem saber se poderia comprar o consultório, compra o consultório, financia a juros. Aí acontece um problema no meio do caminho, igual a gente está vivendo a pandemia, e aí, desculpa o perdão da palavra, da expressão, mas o bicho pega, né? A gente fica completamente atordoado, não sabe o que fazer. E aí, às vezes você entrega um imóvel, às vezes você tem que pegar empréstimo a juros mais altos ainda do mercado, e aí complica. Você se embola financeiramente de uma forma absurda.
né? Então, o que a gente considera, o que os países mais desenvolvidos financeiramente, e as pessoas no Brasil também, que existem pessoas assim, mais desenvolvidas financeiramente fazem, tá? Primeira coisa, comecei a ganhar dinheiro. Então, eu tenho que proteger esse dinheiro antes de qualquer situação. Antes de investir, igual a gente olha no Instagram lá, quer aprender a investir em bolsa. Aí o dentista não fez nem o para casa dele ainda, já está querendo investir em bolsa. Não é assim. Primeiro, a gente tem que proteger a nossa receita, proteger o nosso maior patrimônio. E você protege de duas formas: reservas financeiras de emergência e seguros. Ok? São as duas formas. Onde que eu faço a minha reserva financeira de emergência? Quanto tempo, né? São várias perguntas que normalmente me fazem. O ideal é que você tenha pelo menos 6 meses dos seus custos pagos, tá? Tanto na sua pessoa física quanto na sua pessoa jurídica. Você tem um capital de giro ali de 6 meses para sua clínica, para o seu consultório e para sua vida pessoal da mesma forma. Então, eu preciso ter isso. Na pandemia, a gente viu muito claro, tinha pessoas que tinham dentistas que não tinham nada, tem dentista que tem 2 meses, tem dentista que tinha 2 anos, né, os mais planejados financeiramente. Então, eu preciso de um produto, né, de colocar meu dinheiro em locais onde eu tenha liquidez, que eu posso tirar dinheiro de uma forma fácil, rápida, né, e pelo menos 6 meses desses custos pagos, tá? E aí, eu começo a ter a necessidade de trabalhar com seguros. Dificilmente alguém vai me convencer que não precisa de seguro. Pode ser bilionário que for. Porque é muito mais inteligente você utilizar dinheiro dos outros do que utilizar o seu dinheiro. E a gente vai falar um pouquinho na parte de seguros, que eu vou passar rapidão aqui para vocês também. Então, essa proteção é feita dessa forma. Gerei minha receita, protegi a minha receita, né, através de reserva financeira de emergência e seguros, e eu vou começar a rentabilizar o meu dinheiro, que está aí outra dificuldade absurda que o brasileiro tem. Por quê? O brasileiro investe muito mal, tem pouquíssimo conhecimento financeiro, em sua maioria. E é por isso que a gente é escravo de banco. E vocês realmente entenderem como é que um banco... Porque um banco nada mais é, gente, do que uma pessoa jurídica, uma empresa que compra dinheiro e vende dinheiro o tempo inteiro. Né? Então, e não tem nada de legal nisso, ela está na sua legalidade. Se todo mundo aqui fosse dono de banco, ia fazer a mesma coisa. Só que, com as taxas de juros tão baixas, igual a gente está vivendo... Hoje, se você não ficar esperto, você vai perder muito dinheiro com o seu dinheiro ali no banco, achando que está rendendo legal e não está. Então, saber rentabilizar esse dinheiro, então, retomando, recapitulando, ganhei meu dinheiro, protegi meu dinheiro através de reserva financeira de emergência e seguros, soube como rentabilizar meu dinheiro de uma forma muito mais interessante para depois, aí sim, seu para-casa está feito, você pode gastar seu dinheiro do jeito que você quiser, pode fazer seus projetos para viajar ao mundo, pode comprar o que você quiser, porque o para-casa já foi feito. E isso é o que a gente considera uma estratégia financeira bem-sucedida para qualquer pessoa, tá? E isso que é feito normalmente nos países mais desenvolvidos, como Estados Unidos, Japão, na Europa, enfim, né? Vai ficar legal de exemplificar nesse sentido aqui, ó. Falo muita gente, repara não. Vou tomar uma água direto. Mas vamos lá. Um dentista com 35 anos, um exemplo, tá? Ele vai se aposentar com 65 anos. Ele deseja se aposentar com 65 anos. E a expectativa de vida da família dele é de 90 anos. Os avós dele, enfim, né, morreram com 90 anos. Ok, a gente chama esse período de 35 ou 65 de período de acumulação, que é o período de onde você está hoje até o período de onde você vai se aposentar. Dos 65 aos 90, a gente chama de aposentadoria, né? Então, ou terceira idade, enfim, onde eu quero diminuir o meu ritmo e o dinheiro trabalha para mim, ok? Nesse exemplo, esse dentista aqui, ele quer aposentar com 10 mil reais por mês. Ou seja, 10 mil por mês são 120 mil reais por ano. Então, numa conta de padaria, bem boba, dos 35 aos 65 anos, esse dentista tem que acumular 3 milhões de reais para poder viver na aposentadoria com 10 mil por mês até os 90 anos. O cálculo é esse, beleza? Vamos lá. Existem 3 perfis de profissionais, 3 perfis de brasileiros, né? E é o que normalmente acontece no nosso país, tá? Vamos lá. Existe o primeiro perfil, que é aquela pessoa que não vai conseguir acumular tudo. Ele não vai conseguir acumular os 3 milhões. Ele vai acumular ali 1,5 milhão, metade, um pouquinho mais, um pouquinho menos. Ok? Esse dentista, ele não consegue se aposentar da forma como ele quer, da forma como ele deseja. Normalmente, ele tem que vender algum tipo de patrimônio, né? Então, ele vende a casa, o consultório, enfim, né? Se ele ter mais de um imóvel, ele acaba vendendo também para poder manter o mesmo padrão de vida. Esse dentista normalmente não deixa legado financeiro para a família, mas também não deixa dívida. Ele passou ali
com nota 6, né? Ok. Existe um segundo perfil de brasileiro que a gente considera de perfil ideal, né? Aquela pessoa que vai conseguir acumular o que ela precisa acumular, vai acumular patrimônio, vai conseguir viver de renda, né? De renda passiva, igual a gente fala. Então, viver de renda passiva é isso, né? Eu protegi meu dinheiro e tudo que eu acumulei e eu vivo dos juros desse dinheiro. Então, eu paro de trabalhar, né? E tá tudo lindo. Se eu falar para vocês, como tem jeito de ser muito interativa a aula, então eu vou perguntar e eu mesmo vou responder, tá? Sabe qual é a porcentagem de brasileiros que conseguem se aposentar para viver de renda na terceira idade? Segundo o IBGE, apenas 1% dos brasileiros conseguem se aposentar. Por quê? Gente, a gente mora num país extremamente desigual, tem 1000 fatores que influenciam, mas, igual eu estava falando no slide anterior, o brasileiro ele investe muito mal. Um exemplo muito básico é esse aqui, ó. Tá? Se ficar confuso aí, vocês me interrompam e que eu repito. A taxa de juros no Brasil, gente, nos anos 2000 era de 19%. Tá? Então, vamos supor que eu peguei 100 mil reais e coloquei numa renda fixa tradicional, um produto financeiro tradicional de renda fixa. Vou ter lá 100 mil reais. No final de um ano, eu vou ter 119 mil. Eu ganhei 19 mil, que minha taxa de juros era de 19%. Ok? Legal. Só que, gente, para qualquer investimento que você vai fazer na vida, qualquer um, o que importa é quanto que você ganha acima da inflação. É isso que importa. Porque se eu estiver perdendo a inflação, estou perdendo dinheiro. Então, nesse caso, a inflação da época era de 6%. Então, o meu ganho real, né, que a gente chama aqui, ó, ganho real, foi de 113 mil, de 13%. Então, o ganho real nessa época, tipo, anos 2000, 90 e tantos, 2005 e tal, 2010, enfim, era sempre positivo. Então, por que as pessoas não se preocupavam muito com o dinheiro, com o investimento? Porque toda vez que tirava o extrato no banco, estava lá azulzinho, né? Ou seja, eu não estava perdendo dinheiro, poderia ganhar mais, ganhar menos, mas não estava tão preocupado. Isso acontecia demais. Então, o cenário mudou completamente. Hoje, a taxa de juros no Brasil, para quem não sabe o nome, é a taxa Selic. Depois a gente explica isso com mais calma, tá? Mas a taxa de juros no ano de 2021 é de 2%, o menor patamar da história. Então, se eu coloco 100 mil reais no mesmo investimento que eu coloquei nos anos 2000, os mesmos 100 mil reais no mesmo investimento, no final de um ano, eu tenho 102 mil. Poxa, Paco, eu ganhei 19 mil nos anos 2000, hoje eu ganho 2? Hoje eu ganho 2. E quando eu desconto a inflação, que no ano passado, de 2020, ficou em 4,52, né, já vai diminuindo. Quando eu tiro o imposto de renda, o ganho real hoje é de menos 2,91%. Poxa, Paco, peraí. Se eu botar 100 mil reais no produto de renda fixa que rende hoje, produto tradicional de banco, a grande maioria vai render negativo. Negativo mesmo. Se eu botar X dinheiro esse ano, ano que vem, quando eu for lá pegar meu dinheiro, vai ter menos do que eu coloquei. Porque a inflação ganha do meu rendimento. É muito simples. Então, as pessoas que não têm, a gente como dentista não tem essa preocupação, ou não tinha, ou vários estão começando a ter, de se preocupar com a parte financeira, não acontecia no passado, porque sempre estava positivo. Então, você vê a dificuldade hoje, é como se fosse uma escada rolante para baixo aqui, gente, ó. Eu estou subindo a escada rolante está descendo. Eu tenho que fazer muito mais esforço hoje para chegar lá na frente da forma como eu quero chegar. E sem conhecimento é quase impossível de chegar. Então, conhecimento ou, né, conversar com pessoas que entendam disso. Quando eu tenho um exemplo aqui que é muito engraçado. Um amigo meu, um colega meu, dentista, na época eu era dentista também, e tinha um paciente outro, eu ficava olhando a bolsa de valores. Eu falava assim, cara, o que você está fazendo? Tem paciente seu te esperando. Não, estou vendo aqui e tal. É lógico que ele perdeu dinheiro, né? Gente, é tudo muito complexo. A gente não estuda, forma, aperfeiçoa, especializa, faz mestrado, doutorado, enfim, né? Para poder ser especialista no que a gente faz para atender os nossos clientes, o mercado financeiro é a mesma coisa. E o dinheiro não aceita desaforo, né? Então, é lógico que algumas pessoas gostam mais, querem falar um pouco mais disso. A gente vai falar um pouco disso na parte de investimento, mas é importante deixar isso muito claro. Temos que ter muito cuidado. Hoje em dia, perder dinheiro é muito fácil no mercado financeiro, então a gente tem que fazer muito mais esforço, ok? O terceiro perfil de brasileiro é aquele que é, infelizmente, a maioria, né? Não é cultural para a gente, esse conceito de planejamento financeiro. Então, aquele cara que está chegando perto de aposentar, não fez praticamente nada, às vezes tem um INSS, às vezes tem um imóvel,
e aí os olhos arregalam desse tamanho, não sei o que eu faço. Esse cidadão simplesmente não vai conseguir se aposentar, né? Dificilmente ele vai conseguir. Normalmente vende o imóvel que ele conseguiu construir ao longo da vida. E uma coisa, gente, é vender um imóvel por oportunidade e outro por necessidade. Vender imóvel por oportunidade é como, por exemplo, eu tenho um apartamento de 500 mil. Eu quero vender esse apartamento por 500 mil. Então, provavelmente, se eu esperar o tempo que for, eu vou conseguir vender um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas vou ter mais ou menos o que eu quero. Outra coisa, no desespero, eu botar um apartamento de 500 mil para vender. Eu preciso de dinheiro para ontem. Você acaba queimando o imóvel, pegando metade do valor, às vezes menos da metade. Então, isso aconteceu muito nesse momento de pandemia. O pessoal não tinha liquidez, não tinha dinheiro, tinha um imóvel ou outro, acabou vendendo esse imóvel, enfim, né? E aconteceu o que aconteceu. Então, além disso, quando essa pessoa chega nesse patamar, podem acontecer 3 situações. A primeira, ela continuar trabalhando. Quantos dentistas e médicos, principalmente, vocês conhecem, que estão trabalhando com 75 anos, 70 anos, 80 anos, não porque querem trabalhar, né? Mas porque precisam manter o mesmo padrão de vida. Eu conheço uma boa quantidade. Segundo, diminuir o padrão de vida, né? Ele está acostumado a viver de um jeito, ele vai ter que diminuir para poder conseguir se manter, né? E outra que eu acho que é o pior, que é depender dos outros, né? Depender de terceiros, depender de família, depender de amigos, depender enfim, né? De casa de caridade. Ô, gente, infelizmente eu estou aqui para falar, né? O que a gente estuda e o que a gente considera e o que a gente vê na realidade, né? Então, o planejamento financeiro, ele envolve a gente abrir os olhos de todo mundo para poder explicar o que está acontecendo e o que pode acontecer também. Então, não se assustem, não, tá? Botando medo em todo mundo, não. Mas, além disso tudo, pode acontecer alguns imprevistos no meio do caminho com qualquer pessoa, em qualquer hora, em qualquer lugar, né? Quais imprevistos são esses, tá? É uma ausência precoce, a falta da pessoa, se ela morrer, enfim, né? A família não estiver preparada financeiramente para essa sucessão, a chance de ter problema financeiro é muito grande. No caso de uma doença grave, eu trabalhei na seguradora há muitos anos, então a gente pagou benefícios para pessoas de 20 anos, de 30 anos com câncer, 35, 28, não acontece só com gente velha, e às vezes o custo disso é um custo muito alto, importante deixar claro, né? Invalidez, que é o grande medo do dentista, né? Perder o uso de uma mão, quebrar uma mão, perder o uso da mão ou do pé, enfim, né? E comprometer a profissão. A gente fala aqui de crises no setor, a gente está vivendo uma, né? Então, está no meio de uma pandemia, doido para acabar, graças a Deus, vocês vão começar a vacinar daqui a pouco. Então, mas é difícil, está difícil para todo mundo, né? Passivos trabalhistas, não sei quem tem aí consultório, clínica, já se deparou com isso, sua SB, sua secretária sai, acaba te botando na justiça, se você não tem um dinheiro para isso, um capital já preparado, reservado, provisionado para isso, a chance de você descapitalizar é grande. E outra coisa que ninguém casa para separar, mas quem separa, e quando é litigioso, também afeta o bolso e fica de uma forma complicada, né? Enfim, então o que a gente preconiza, gente, aqui, para deixar claro? Da idade que você está aí, nesse exemplo aqui, com 35 anos, para ontem, sim, eu tenho que proteger o que eu construí, o que eu estou construindo. Então, antes de investir, antes de pensar em terceira idade, você tem que ter reserva financeira, emergência e seguros. Isso a gente considera muito aqui. É um caso ou outro que não vai precisar de um seguro. Assim, só se for uma coisa que a pessoa não puder contratar, enfim. Né? Qualquer seguro, depois a gente entra com mais calma nesses assuntos. Mas é importante deixar isso muito claro. Você precisa fazer o dever de casa primeiro, precisa se resguardar, para caso aconteça um imprevisto, não seja pego com as calças curtas, financeiramente falando. Tá? E depois que eu fiz esse primeiro dever de casa, vou saber rentabilizar meu dinheiro da forma correta, e aí sim, deixar a minha vida fluir da melhor forma possível. Beleza? Alguma dúvida até agora? Tudo certo aí, Flávio? Posso prosseguir? Pode prosseguir, tudo certo. Legal. Vamos lá. Gente, existem vários erros, né, que são cometidos pelos dentistas aí ao longo dos anos, né? Existem vários, a gente pode ficar falando aqui até amanhã, mas um que eu gosto de mostrar, ainda mais nessa aula mais curta aqui, é não entender os impactos de cada decisão no todo. Imagina um armário no seu quarto. Aí numa gaveta vem a poupança, a outra gaveta é o INSS, a outra gaveta é a previdência privada, outros são seguros, outros são os investimentos de médio e longo prazo, enfim.
né? Tem gente que acha que está bem financeiramente, está bem planejado financeiramente, né? E às vezes tem só um INSS, às vezes um seguro resgatável, achando que é investimento e não é, e acha que está tudo bem, né? Pô, vou me aposentar. Gente, da forma como você quer, eu posso te garantir que não, né? A chance é mínima. É como se eu chegasse no meu quarto, tá lá uma gaveta de camisa, outra de short, outra de bermuda, outra de meia, e a única que está arrumada é de camisa, o resto está tudo bagunçado. O meu armário não está arrumado. É mais ou menos isso aí, né? Então a gente acaba entrando naquela seara de consequências onde um produto acaba inviabilizando o outro. Às vezes eu pago muito por um seguro e não preciso pagar esse valor todo, né? Eu não tenho dinheiro para fazer reserva de emergência, mas pago muito no seguro. Ou então, eu tenho um investimento de longo prazo, mas não tem nada de curto prazo, né? Então, a gente precisa tomar cuidado. Você acaba abandonando o plano no meio do caminho e aí complica. Então, você tem que recomeçar, fazer tudo de forma... de uma outra forma. Às vezes você tem um pênalti por causa disso, você perde dinheiro. Enfim, então, fica o recado. Lembrar sempre desse armário, né? Eu preciso me planejar financeiramente em várias searas, não só tendo um INSS e às vezes um seguro, ou então uma previdência privada e está tudo ok. A gente precisa entender, porque cada um, gente, o planejamento financeiro ele é personalizado, né? Cada um tem uma meta diferente, cada um tem um objetivo diferente. Aqui a gente fala de uma forma geral, mas dificilmente sai dessa seara, né? Dessa sequência aí que a gente fala. Beleza? Olha só, vamos falar um pouquinho de seguros, INSS e investimentos aí, tá? Eu separei aqui quais são os 3 seguros que eu considero que sejam os seguros mais importantes da vida financeira do dentista, tá? Da vida do dentista. Então, vamos falar aqui do seguro de vida, do seguro de diário de incapacidade temporária e seguro de responsabilidade civil. Tem dentista que tem seguro de máquina, de consultório, de não sei o quê, de tudo e tal, mas esses 3 aqui, o dentista, na minha opinião, não pode viver sem. Que é isso que vai garantir a renda dele caso aconteça uma situação mais grave, ok? Então vamos falar um pouco do seguro de vida, tá? O seguro de vida, existem N seguradoras no mercado, robustas, hoje. Até 2016, só existia uma seguradora realmente de grande porte, que realmente tinham produtos que beneficiavam os clientes, né? E depois de 2016, principalmente 2015, 2016, veio uma avalanche de grandes seguradoras com produtos extremamente importantes, interessantes e muito bons para os clientes, né? Então, por que eu falo muito bom para o cliente? Porque o seguro antigo, né, normalmente, não antigo, mas o seguro normalmente que é vendido em bancos, né, bancos de varejo, ele tem um contrato bilateral, né, pela condição geral dele. Então, é como se fosse o seguinte, eu contratei quando eu estou saudável, e aí, vamos supor que no meio do caminho eu fiquei doente. A seguradora do banco tem o direito, por contrato, de cancelar com você, independente, e sem multa, sem nada. Isso é possível, tá? Na grande maioria dos seguros bancários. Então, esse é o que a gente chama de artigo 769 do Código Civil. Então, essas grandes seguradoras, elas abdicaram desse artigo 769. Então, eu contratei hoje com saúde. Independente de como vai ser minha vida nos próximos anos, se eu mudar de profissão, se eu for pular de paraquedas, se eu ficar doente, essa seguradora não tem o direito de cancelar com você, né, por contrato. E isso aí é algo extremamente interessante, porque garante, né, que você vai ter esse seguro ao longo dos anos. O seguro de vida, gente, no Brasil, ele foi extremamente prejudicado, né? Primeiro, por não ter seguradoras robustas na época. Então, na década de 80, 90, quem tem aí seus 60, 70 anos, fala em seguro de vida, o cara até arrepia, porque não tinha robustez. A autarquia federal que regulamenta os seguros, que é a SUSEP, não tinha uma atuação, e aí ficou complicado, sabe? As pessoas tiveram muita dificuldade, porque viam seguradoras quebrarem, né, perder o dinheiro das pessoas, e enfim, aí complicou tudo. Então, essas seguradoras mais robustas chegaram no mercado. Hoje o mercado securitário no Brasil ele é maravilhoso, né? Ele é um mercado de vários anos, foi até por isso que eu larguei a profissão, porque eu estudei bastante antes de largar tudo. E a gente viu, né, que esse tipo de seguro não é mais aquele seguro também que as pessoas acham que o seguro de vida é um seguro de morte. A maioria das pessoas, do brasileiro, acha, eu tenho um seguro de vida, então só um seguro, se eu morrer, o dinheiro vai para minha família, para os meus beneficiários. E não é mais assim. Né? Hoje o seguro de vida tem um conceito de ser utilizado em vida, não só em morte. Então, nessas grandes seguradoras, além de cobrir a morte, você tem a opção de
de um diagnóstico de uma doença. Se eu tiver um diagnóstico, só o diagnóstico, eu recebo um capital segurado X, né, contratado. Diária de internação hospitalar, teve gente que foi internado por Covid, ficou X tempo no hospital, recebeu o valor da indenização por diária que você ficou lá. Lógico que existem as particularidades, tá, gente? Isso aí é de cada seguradora, de cada produto, mas funciona mais ou menos da mesma forma, o conceito, né? Tem seguro de invalidez, então, se eu perder o uso de um braço, de uma mão, né, situações mais definitivas, mais complicadas, enfim, são várias coberturas em um produto de seguro de vida só. E esses produtos, eles também podem ser os seguros temporários. O que é isso? Seguros que vão durar durante um tempo. Então, eu posso contratar um seguro de 5 anos, 10 anos, 20 anos, 30 anos. Né? Esse seguro vai valer durante 30 anos. Depois ele acaba, porque tem gente, por exemplo, que só quer segurar o momento em que os filhos estão estudando. Depois eu não quero mais seguro. Né? Depois meus filhos ficarem mais velhos, eu não preciso de mais seguro. Então, é algo de novo. Seguro não é para ser vendido a toque de caixa, a produtos de prateleira. Isso aí é para ser extremamente sob medida, personalizado, entendendo qual que é o perfil de cada pessoa. Tá? Então, o seguro temporário é dessa forma. E existem no mercado também os seguros que a gente considera que são seguros vitalícios. O que é isso? Seguro vitalício é aquele que você vai pagando ao longo do mês ou do ano. Depois, quando você quita esse seguro vale para a vida inteira. Por isso que eles chamam de seguro vitalício. E aí, eu vou deixar um adendo bem forte aí, um recado. Tem muita gente que vende esse tipo de seguro no mercado como se fosse um investimento. E eu vou deixar muito claro aqui para vocês, para quem tem, ligue para o seu corretor e vai conversar, porque seguro não é investimento. Seguro de vida, por mais que tenha um resgate financeiro, que nada mais é que uma reserva financeira que você constitui na sua pólice, né, ao longo dos anos, não é ganho financeiro. Tá? Então, quem tem seguro de vida achando que tem previdência, achando que tem investimento financeiro, não tem. Você tem um seguro. Tá? E aí, isso me preocupa bastante, porque eu trabalhei nessa área há muitos anos e vi muita gente vendendo tanto de besteira para cliente para poder viajar para fora e ganhar reconhecimento. Tá? Isso é muito comum nessas seguradoras também. Então, tomar muito cuidado. Seguro de vida é seguro para te proteger. Então, quando é que precisa de um seguro vitalício? A gente considera que quer realmente deixar um seguro quitado para os filhos, não se preocupar com isso lá na frente, né? Ou então um seguro de vida, principalmente que eu já faço porque eu tenho um patrimônio muito grande, então para o meu inventário eu já penso num seguro que vai contemplar isso, para minha família não ter que desembolsar. Tem gente que não sabe, mas vamos supor que uma pessoa morreu, né? O patrimônio dessa pessoa, 10 a 15% vai ser gasto só para inventário. Então, se a pessoa tem um patrimônio de 10 milhões, se a família não tiver 1,5 milhão de dinheiro, de liquidez para poder fazer o inventário dele, a chance de dar pepino é muito grande, porque o juiz não deixa você vender apartamento, não deixa você vender casa, enfim. Né? Então, existe todo um processo para isso que a gente chama de sucessão, né? Então, planejamento sucessório. O seguro é um instrumento para isso, mas também tomem cuidado. Tá? Oi? Alguém me chamou? Doutor Romero está querendo fazer alguma pergunta? Acho que foi sem querer. Paco, pode continuar. Tá, beleza. Então, gente, de novo, seguro de vida é seguro e ponto. Acabou. É para proteger contra a morte, invalidez, essas coisas todas. Ou comprar um patrimônio e deixar um patrimônio para quando você morrer, seus filhos terem esse capital segurado. Tá? Mas tomem muito cuidado com isso. Se venderem para vocês como um investimento financeiro, não é investimento financeiro, tá? Legal. Porque as pessoas confundem porque tem um resgate, né? E tem nada a ver uma coisa com a outra. Depois, quem quiser, me chama no privado e depois que a gente conversa a respeito, ou pode fazer uma pergunta aí também que dá tempo de responder. Então, o seguro principal que eu considero é o seguro de vida. Por quê? Porque ele protege situações mais graves. Depois vem o seguro de diária de incapacidade temporária, que eu chamo de DIT ou SERIT, né? DIT é de grandes seguradoras, SERIT normalmente é o da Unimed. Eu tentei não falar nomes de empresa aqui, mas acabei falando. Mas vamos lá. O seguro de diária de incapacidade temporária é extremamente importante para o dentista também, porque ele cobre problemas temporais, né? Vamos supor que eu quebrei um braço, quebrei a mão, quebrei a perna, fiquei internado por alguma cirurgia, tive algum problema de saúde, né? Então, existem algumas exclusões em quase todos os seguros, mas normalmente
principalmente acidente, cobre praticamente todos. E aí eu tenho um valor mensal para receber de acordo com a renda que eu contrato. Eu posso contratar R$ 750 por mês, eu posso contratar R$ 30 mil por mês, tá? Mas se eu ficar, por exemplo, 2 meses parado, eu vou receber esse valor. Só tem um adendo que existe franquia, tá? Então, vamos supor que eu contratei hoje, na época que eu era dentista, eu já tinha esse seguro. Até usei ele quando eu operei o ombro. Mas quando quando a gente olha isso, na minha época eu contratei uma franquia de 12 dias. Hoje existem produtos no mercado até com 7 dias de franquia. Então, como é que funciona? Vamos supor que eu quebrei minha perna, jogando futebol, fiquei 2 meses parado, 60 dias. A seguradora vai me pagar por 53 dias, que 7 são franquia. Então, se eu ir para o hospital e ficar 5 dias, eu não recebo nada, porque tem que completar 7 para começar a valer. Beleza? Então, mas o seguro de diária de capacidade temporária eu acho extremamente interessante, importante, mas também não acho que se o dentista tem só ele, funciona não. Por quê? Vamos supor que eu não tenho um seguro de vida, que é mais robusto, e tenho um seguro de diária de capacidade temporária. O que pode acontecer? Se eu quebrar o meu braço, provavelmente daqui a 3 meses, um mês, no máximo 2 meses, eu volto a trabalhar. Mas se eu perco o uso da minha mão ou do meu braço de forma definitiva, algum acidente, praticamente acabou minha profissão. Então, eu preciso ter um seguro mais robusto para poder contemplar esse tipo de situação. Por isso que a gente sempre fala, seguro de vida, seguro de diário de capacidade temporária. E hoje em dia, a gente fala extremamente importante também, é o seguro de responsabilidade civil. Que ele serve para quê? Vamos supor que eu fiz uma iatrogenia num paciente, Perfurei uma furca, ele perdeu o dente, teve que fazer um implante, ou então fui fazer uma harmonização facial, que hoje está super na moda, que na minha época nem existia. E aí, hoje você faz uma bichectomia, faz um botox, faz um preenchimento, faz uma remodelação, enfim, faz qualquer tipo de procedimento que o paciente se sente lesado. E se ele se sente lesado, ele pode te acionar na justiça. E se ele te acionar na justiça, além de manchar o seu nome perante a classe, que nunca é bom, é sempre péssimo, você ainda às vezes pode ter que arcar com danos morais, com 1.000 situações, com custos advocatícios, pode chegar a 100 mil, 200 mil, às vezes até mais. Agora imagina, eu não tenho nenhum tipo de seguro para isso. O paciente vai lá, ninguém quer errar, gente, no paciente, mas está todo mundo susceptível a isso. Eu imagino, eu errei no meu paciente, tive um problema grave com ele, ele chegou, ficou chateado, vai lá e te bota na justiça. O juiz dá lá, ganho de causa, 100, 200 mil reais. E aí, como é que você vai fazer? Às vezes você vai tirar do seu investimento, às vezes vai ter que vender o patrimônio, pegar emprestado a juros altos, enfim, Por isso que o planejamento financeiro, ele funciona dessa forma. Por isso que esses 3 seguros, se você tiver esses 3 seguros como dentista, está extremamente bem resolvido em relação a eles, Beleza? Paco, desculpa te interromper, a gente está com uma pergunta aqui da Natália Camila, que ela fala aí do planejamento, E ela pergunta se o plano de saúde deve estar dentro dos 10%, como um seguro de saúde, ou dentro dos 70%. Olha, eu gosto de colocar eles dentro dos 10%, Porque, querendo ou não, o plano de saúde não deixa de ser um seguro-saúde, Então, eu estou pagando ali, se eu precisar, eu vou utilizar. Então, eu considero ele dentro dos 10%, E existem algumas estratégias também, porque o plano de saúde vem ficando muito caro no Brasil, muito caro. Então, a gente vai falar um pouco de tributário lá na frente, mas, igual, por exemplo, eu tinha meu seguro de pessoa física, que era muito mais caro, que é o mesmo seguro que eu pago hoje na minha empresa. Como PJ, você tem a opção de pagar muito mais barato no seguro. Enfim, a gente vai falar um pouco mais disso, mas eu considero que esses 10% podem englobar tudo. O seguro de vida, o seguro de carro, o seguro de diário de capacidade temporária e o plano de saúde. E o responsabilidade civil também. Beleza? Gente, esses seguros, se eu for parar para pensar, não é tão caro, Lógico que caro é conceito de cada um ganha, mas relacionado ao todo, ele é uma porcentagem mínima. Às vezes a gente está gastando muito mais em um iPhone novo do que preocupado com a minha profissão. E isso é claro, isso acontece demais. Então, eu acho que esses 10% podem ser separados para isso. De novo, existem hoje seguradoras muito boas, com preços muito interessantes, com valores de prêmios muito mais baratos. Por isso que eu falei que um produto inviabiliza o outro. Tem gente que está pagando muito caro em seguro, que às vezes pode pagar mais barato, tendo, às vezes, mais proteção do que ele tinha antes.
né? E vale em todas as seguradoras. Então, existe muita coisa boa hoje no mercado, né? Tem que entender um pouquinho mais, procurar especialistas nisso, mas é importante falar isso também. Beleza? Respondi? Super respondido. Obrigada. Legal. Pode perguntando, tá, gente? Eu gosto de perguntar, eu gosto de responder. Vamos lá. Tem muita gente que me pergunta se INSS é necessário também, tá? Poxa, Paco, eu sou obrigado a pagar INSS, a contribuir com o INSS? Existe esse mito na odontologia que não é, que é obrigatório. Desculpa, mas não é, tá? Eu, como autônomo, eu posso não contribuir para o INSS se eu quiser. Só que, se eu utilizo o INSS como despesa dedutível no meu imposto de renda, numa declaração de imposto de renda, por exemplo, eu tenho que contribuir sim. Ou se eu sou PJ, tenho uma empresa, aí também, né? Mas o INSS, se ele não for... A gente tem uma previdência social extremamente deficitária, né, gente? Então, a gente acabou de passar por uma reforma, mas mesmo assim a conta não fecha. Esse gráfico aqui é um gráfico antigo, mas olha só, tem gente que utiliza só o INSS como aposentadoria. Então, por que eu coloco esse gráfico? É um gráfico antigão, mas eu gosto dele porque aqui, ó, vamos supor que o dentista começou a ganhar R$1.000, 2, 3, 4, 5, 15, 100, 200, 1 milhão, enfim. Se o dentista tem só o INSS para poder se aposentar, ele vai cair lá de cima para o teto do INSS. O teto do INSS hoje, 2021, é de R$ 6.433. E para piorar, para quem, não sei quem, se os pais, ou se tem pessoas aí que já são aposentadas e tal, mas normalmente não, né? Mas se você conversar com quem aposentou pelo INSS, se a pessoa se aposenta pelo teto, muito provavelmente em 2, 3 anos, 5 anos, 10 anos, ele não recebe mais o teto, né? O sistema, ele ainda é muito deficitário. Então, a pessoa que utiliza o INSS só para aposentadoria, eu não acho uma boa ideia, né? É melhor você buscar uma aposentadoria privada, né? O INSS tem outras vantagens, que aí sim, principalmente para quem é mulher, o INSS, ele é um dos pouquíssimos instrumentos financeiros no Brasil que pagam por licença maternidade. Não existe seguro para isso, né? Pelo menos eu não sei até hoje. Então, a gente já buscou informações a respeito e a gente nunca viu. Então, o INSS, sim, é uma estratégia muito interessante para você, para a mulher ter na hora da licença maternidade. E também tem outras vantagens, né? Pensão por morte, pensão por invalidez, auxílio doença, também é um tipo de seguro, mas para pagar, normalmente não vale tanto a pena o que você vai receber, né? Por quê? Porque às vezes eu estou contribuindo só pelo piso, pelo mínimo do INSS. E aí aconteceu uma situação grave comigo, uma doença, vou receber um salário mínimo. Ok, isso vai bancar? Isso vai ser suficiente para minhas contas? Às vezes não. Por isso que esses seguros do mercado, eles são mais robustos. Mas o INSS também é uma garantia, e eu não vejo nada contra quem queira ter. Eu tenho aqui, porque eu tenho empresa, mas assim, é interessante. Mas para aposentadoria, a visão nossa aqui é que não, que realmente você consegue muito melhor no mercado do que o INSS, do que a Previdência Social. Beleza? Legal? Vamos lá. Antes de falar de investimento, gente, eu vou falar um conceito muito rápido aqui. Eu tenho tempinho ainda, não tenho, Flávia? Posso mandar bala? Pode, fica tranquilo, tem muito tempo. Então, beleza. Então, vamos lá. Gente, dentista não gosta de número, a grande maioria, né? Nossa, não gosto de número, não gostava também, é um saco, e tal. Mas alguns conceitos a gente tem que saber, tá? E eu vou veicular esses conceitos aqui, principalmente com a vida financeira do dentista, tá? Enfim, os índices de inflação, né, que são medidos no Brasil, normalmente são o IGPM e o IPCA, tá? O IGPM, ele é calculado pela Fundação Getúlio Vargas e, normalmente, ele corrige os aluguéis, né? Então, por isso que quem aluga clínica, aluga consultório, esse último ano, o IGPM estava bastante alto, estava quase 24%. Então, quem teve reajuste de aluguel muito alto e foi por conta desse índice, né? Ele também é utilizado na construção civil, mas o principal índice utilizado em termos de inflação no Brasil é o IPCA, né, que é calculado pelo IBGE, e ele é um indicador, né, oficial do governo sobre os gastos, né, da família brasileira, os gastos tradicionais, alimento, transporte, comunicação, entre outros. Então, é um índice que a gente utiliza bastante, naquele exemplo vocês viram que eu utilizei, que é a inflação, o IPCA, ele também norteia todo o nosso mercado. Então, o que é importante falar dele? Poxa, se você é dentista, tem sua tabela ali de procedimentos, se você não pelo menos corrige isso
ao longo do ano, de um ano para o outro, você está ficando defasado em relação à economia, né? Então, poxa, qual foi uma coisa bem básica de ser feita? Qual foi a inflação do ano? Sempre aparece, busca no Google a inflação do ano passado. Puf, apareceu lá, que no caso de 2020 foi 4,52, e aí você vai e reajusta a sua tabela de acordo com a inflação. Pelo menos você está mantendo, né, o mesmo preço e acompanhando a economia. Esse negócio, gente, é tão engraçado, né, que tem dentista que está com preço congelado aí há 5 anos, 10 anos, 20 anos, né? Enfim, antes de falar de CDI, né? Outra coisa, não vou entrar nessa área de precificação, não, que aí a gente entra na parte de gestão, é uma outra história. E cada caso é um caso também. Mas é importante deixar pelo menos um norte, né? Em termos de como reajustar a sua tabela de precificação no consultório ou na clínica. Ok? Vamos lá. E o que é taxa CDI? Não, Paco, vai falar de sopinho de letrinha aí e tal, mas o CDI ele é muito comum, né? É legal explicar o conceito deles aqui para vocês, para nortear em relação aos investimentos que vocês têm aí, né? Porque muitos dos investimentos são atrelados à taxa CDI. Utiliza o CDI como benchmark, que a gente fala, né? Como índice. Então, olha só, o conceito de CDI para vocês entenderem. Esse banco A, em um dia, ele movimentou R$1 bilhão, tá? Tiveram 600 milhões de depósitos, os clientes botaram 600 milhões no banco e 400 milhões de resgate, beleza? Legal. Sobrou dinheiro aqui no banco A. Então, ele tem 2 opções. Uma, emprestar dinheiro para o governo. E o governo paga taxa de juros para ele. Esse empréstimo ele é lastreado a título do Tesouro Nacional, né? Por isso que a gente chama de taxa Selic. Taxa Selic nada mais é que essa taxa de juros que o governo paga para os bancos, né, lastreado em tesouro público. Beleza? E o banco... desculpa. Apertei aqui sem querer. E o banco também tem a opção de emprestar dinheiro para outro banco, porque esse banco aqui, por exemplo, foi o contrário, né? Ele teve 1 bilhão de movimentação e tal, mas faltaram 600 milhões aqui para esse banco. Então, o banco A foi lá e emprestou 600 milhões para o banco X. Essa taxa que é paga aí é a taxa CDI, que é o Certificado de Depósito Interbancário. É um empréstimo de um banco para o outro. E é isso que normalmente norteia os nossos produtos financeiros. Por isso que a gente fala que CDI é praticamente igual a taxa de juros, né? Então, se a taxa de juros está 2%, normalmente a gente coloca o CDI também a 2%. Existe uma pequena diferença, enfim, mas eu não vou entrar muito nesse mérito, mas saibam disso. CDI é praticamente a nossa taxa de juros, e a taxa de juros hoje é de 2% ao ano. Então, o CDI hoje é de 2% ao ano. Beleza? Paco, só te interrompendo mais uma vez, a gente está com uma pergunta aqui do Cláudio Manuel, que ele queria voltar ao assunto do INSS. Ele falou que recebe aposentadoria por tempo de contribuição, mas que continua trabalhando. Ele perguntou se ele é obrigado a continuar pagando o INSS. Entendi. Boa pergunta. Na verdade, se você já está recebendo a sua aposentadoria pelo INSS, a gente acha que é muito mais interessante para você fazer o restante de uma forma complementar, né? Não é tão necessário mais, por você já estar recebendo, depende muito do cálculo, né? Que a gente fala muito do fator previdenciário, né? Que é o tempo que você contribui pelo valor que você contribui. Mas como já está recebendo, né? Provavelmente não é nem necessário. Você pode continuar recebendo do INSS, né? E transformar isso aí em vez de contribuir a mais, você contribui por uma previdência complementar, né? Para você vai ser mais interessante até mesmo em termos de ganho financeiro de retorno. Beleza? Respondi? Joia, Paco, obrigada. Legal. Outra coisa que é legal de falar é o que a gente chama de poder de compra, tá, gente? Esse gráfico aqui, ele é básico, mas é importante colocar isso aqui, olha. R$1 milhão hoje compram os mesmos bens, os mesmos serviços que 580 mil compravam em 2009. Então, olha só que loucura, né? Como é que o meu poder de compra foi diminuindo ao longo dos anos? Isso por causa da inflação. A inflação vai aumentando, e meu poder de compra vai diminuindo. Eu lembro da época que eu estudava na PUC, a gente ia para o Shopping Rosa lá tomar uma cerveja de garrafa, a cerveja custava R$2. Hoje a cerveja é 14, são 14, 12, né? Então, isso acontece. Olha só esse gráfico aqui, que gráfico maluco e assustador.
R$100 em 1994, em 2019, valiam R$16,75. Hoje, menos ainda. R$50,94 em 2019 valiam R$8,38. R$10,94 valiam R$1,68. E R$5,94 valiam hoje 84. Hoje não, em 2019, 84 centavos. Hoje, menos ainda. Então, tem dentista que gosta de guardar dinheiro em casa, né? Acho isso seguro, enfim, a gente sabe o motivo também, mas tem que ter muito cuidado, gente, porque você está perdendo dinheiro, né, a cada ano que passa. Então, é importante deixar claro esse poder de compra, né? Ele vem diminuindo ao longo dos anos, a inflação vai aumentando e o nosso dinheiro vai perdendo valor, né? E por que eu falei essa história toda? Porque, além disso, de pessoa deixar dinheiro em casa, tem muita gente que tem dinheiro em poupança. Não precisa olhar todo esse cálculo, não. Só fiquem comigo na última frase aqui embaixo, né? Quando a Selic, que é aquela taxa de juros que a gente falou que hoje está em 2%, foi igual ou abaixo 8,5%, a poupança rende 70% da Selic mais a TR. TR a gente chama de taxa referencial, é praticamente zero, então nem conta aqui. Então, opaco. Então, peraí, a taxa Selic, ela é de 2%. Então, a poupança, ela rende 70% da Selic. Então, ela rende 1,4%. Então, ela rende 1,4% ao ano? É 1,4% ao ano. Então, mas peraí, se ela rende 1,4% ao ano, a inflação é de 4,52%. Então, olha o tanto que você está perdendo dinheiro com dinheiro na poupança. E eu vou falar mais, gente, 80% dos brasileiros hoje têm dinheiro na poupança. Né? Tem um gráfico aqui que é até de horrorizar. Então, aqui, ó, mais de 95% dos brasileiros investem nos grandes bancos. Mais de 16 mil brasileiros têm mais de R$1 milhão na poupança. Tem porque quer ou tem porque é falta de conhecimento? Ou o banco que chega lá para você e fala assim, deixa o dinheiro aqui que está ótimo, né? Estamos tomando conta do seu dinheiro aqui, mas está lá, rendendo 1,4% ao ano e a inflação 4,5%. Né? Então, gente, é para tomar um pouco de cuidado, né? A gente fala nessa aula para abrir os olhos mesmo, porque a nossa profissão, a gente não foi instruído para isso, né? Existem exceções, lógico, mas mais de 90% da população brasileira investe em banco, grandes bancos, bancos de varejo, né? Esses bancos que a gente vê na rua aí. Nos Estados Unidos, né, mais de 90% da população não tem dinheiro em banco, tem dinheiro em corretoras de investimento e gestoras de investimento. É onde eles colocam o dinheiro deles. Por quê? Porque, enfim, é muito mais interessante, tem muito menos taxa, não tem tanto conflito de interesse. Depois a gente entra nessa seara também, mas é importante falar para tomar cuidado. Se o seu dinheiro está na poupança, eu tenho R$1 milhão na poupança. Beleza, se o banco quebrar, você só tem 250 mil de volta, que é o que a gente chama de fundo garantidor de crédito. Né? Só 250 mil, os outros 750 mil você perdeu. Então, cuidado, tá? Cuidado nessa situação, que a gente acha que o dinheiro está lá no banco, está extremamente protegido. Acho que a chance do banco grande quebrar é pequena, mas mesmo assim, adianta também estar seguro, não está rendendo nada, estou perdendo dinheiro lá, né? Então, cuidado. Esse gráfico aqui é mais antigo, tá, gente? É da Ambima, de 2018, mas mostra que em 2018, 88% dos brasileiros tinham dinheiro na poupança. E o segundo favorito aí do brasileiro, onde ele prefere investir o dinheiro dele, é na previdência privada, que é o que a gente vai falar agora, tá? Ô, doutor Paco, aproveitando que você está falando aí sobre previdência privada, a doutora Maísa fez uma outra pergunta aqui. Ela falou que para o dentista que trabalha na saúde pública, né, onde o INSS já é recolhido, convém investir em previdência privada também? É aquela coisa que a gente estava falando antes, excelente pergunta. De novo, gente, se eu tiver só o INSS, a chance de você se aposentar lá na frente com um valor extremamente interessante. Doutor Paco, acho que travou o seu áudio. Desculpa. Voltou? Voltou. Se puder repetir? Repito, claro. Foi uma excelente pergunta. Então, o que eu quis dizer? É o que a gente estava falando anteriormente. Se eu estou com o meu INSS só como aposentadoria, independente de quem recolhe, tá? Se eu estiver contando só com isso e não fizer uma complementação fora, dificilmente eu vou conseguir aposentar da forma como eu quero, né? Porque às vezes está recolhendo pelo piso, né? Pelo mínimo, e vamos supor que a gente chegou lá recolhe o piso, né? Ou então às vezes 2 salários, enfim.
né? Existe uma porcentagem para isso. Vamos supor que eu chegue lá com 60 anos na hora de aposentar, 65 anos. Eu vou ter o piso. Se só for recolhido o piso, eu vou aposentar com piso. Aí você vai aposentar com salário mínimo. E aí? Vai ter R$ 1.100 no valor de hoje. Então, para todo mundo que usa só o INSS como aposentadoria, eu indico, sem pestanejar, que você tem que fazer um complemento fora. Seja por previdência privada, seja para outros investimentos que existem no mercado, mas tem que tomar muito cuidado em relação a isso. Por mais que são outras pessoas que estão pagando, o Estado está pagando, a Prefeitura está pagando, enfim, não interessa. Tem que tomar cuidado, porque o INSS, infelizmente, no Brasil, é um sistema extremamente deficitário, né? A conta normalmente não fecha, e aí, para depender disso lá na frente, no futuro, na minha opinião, não é o melhor caminho, ok? Ô, Paco, aí complementando a Thalita, né, quer saber se, como na poupança aí realmente não está compensando, né? Quais as outras opções para guardar ou investir esse dinheiro? Tá, eu vou falar disso agora, beleza? Joia, combinado. Tá. Antes de começar, a gente tem que falar justamente do tipo de investimento, né? Porque, gente, investimento, de novo, é uma ciência extremamente complexa também, não é fácil. Então, existem investimentos que você pode utilizar até mesmo para fazer a sua reserva financeira de emergência, né? Ou seja, tem que ter liquidez rápida, pegar o dinheiro rápido. Tem investimentos que é para médio prazo, tem investimentos que são para longo prazo. Cada um tem um perfil de investimento, né? Então, existem pessoas que são conservadoras, tem pessoas que são conservadoras moderadas, pessoas que são mais moderadas em relação ao investimento, pessoas que são moderadas arrojadas, pessoas que se perder não tem problema, né? Mas ele também pode ganhar muito mais como pessoa conservadora. Então, tomar um pouco de cuidado. Eu vou falar um pouquinho de investimento agora. Eu acho legal a gente passar por esses atributos. Mas primeiro eu vou falar da Previdência, que é o PGBL e o VGBL, que são as sopas de letrinhas aí, que muita gente, quando a gente pergunta aqui, você tem qual Previdência, PGBL ou VGBL? 8 entre 10 não sabem responder, né? Tem lá, seu QBL. Então, por que a gente fala isso? Quando você chega num banco tradicional de varejo, aí a pergunta que o gerente te fala, gente, não estou falando mal de banco aqui não, e mal de gerente não, mas tem que tomar muito cuidado. A minha opinião pessoal, Paco, pessoal, é que o banco normalmente pensa nele antes de pensar em você, por vários motivos, tá? E aí, eu gosto sempre de acender essa luz, porque olha só, quando você vou contratar uma previdência privada, aí eu chego lá no meu gerente e o gerente fala assim, existem excelentes gerentes de banco, tá, gente? Não é isso. O que eu estou falando é o sistema financeiro bancário. Como você declara seu imposto de renda? É modelo simplificado. Ok, então é um VGBL. Não, é um modelo completo. Então é um PGBL que você tem que ter. Então, poxa, não é normalmente assim. O buraco é mais embaixo, tá? Eu vou explicar o porquê. 90% das previdências privadas no Brasil hoje, né? A SUSEP que tem esse dado, 90% são VGBL. Por quê? Porque o VGBL, você, até resumindo o VGBL, ele é utilizado, né, para quem não tem o formulário de imposto de renda completo, né, a declaração completa de imposto de renda. Ele não é tributado no total e só tributa no tanto que você ganhou, entendeu? No rendimento que você teve. Ok. Só que ele é muito fácil de vender. Eu vou fazer uma previdência privada aqui para você, então eu vou fazer um VGBL. Beleza, tarará e tal. Pronto, vende. Você quer aposentar com quanto? Aí começa a fazer umas perguntas malucas que não tem nem pé nem cabeça, porque você não sabe quanto é que vai estar o mercado daqui a 20 anos, 30 anos, 50 anos. Aí na hora que você faz o contrato, estão na letrinha miúda lá, ó. Rendimentos não garantidos, né? Porque não tem jeito de você garantir rendimento futuro. Enfim. Então, por que é vendido 90% no Brasil o VGBL? Porque o VGBL é o mais fácil de vender. E a pessoa que trabalha no banco vai lá e bate a meta dela, né? Ok. Lógico que muita gente vai... É indicado ter o VGBL, mas muita gente pode ter o PGBL. Por que o PGBL? A gente utiliza o PGBL, para vocês entenderem, principalmente que pode ser utilizado como uma forma de dedução de imposto de renda, para quem declara o imposto de renda de forma completa. Paco, mas eu não sei se eu posso declarar meu imposto de renda de forma completa. Então, olha só, o investidor brasileiro tem renda média de R$5.000 por mês, despesas tributáveis de 18,6 e a maioria contribui para o INSS. Quando que o dentista ou qualquer pessoa pode ter uma declaração completa de imposto de renda?
né? Quando ele tem acima de 20% da despesa dele tributável, né? E tem um valor mínimo também de valor. Mas, assim, o sinal de fumaça que eu quero mostrar aqui é que várias pessoas, vários dentistas, se você estudar a vida dele, você pode utilizar o PGBL como instrumento de dedução fiscal, de pagar menos imposto, né? Só que, normalmente, para vender, o cara não te faz essa pergunta, porque não está preocupado com o seu imposto de renda. Ah, deixa eu estudar a vida desse dentista aqui para poder oferecer o melhor produto. Não, faz um PGBL que para você é bom, porque você declara de forma simplificada. Então, muito cuidado, tá, gente? Muito cuidado, né? Então, de novo, o VGBL aqui é não dedutível, né? O PGBL é dedutível até 12%. Eu posso ter até 12% de dedução fiscal se eu fizer um PGBL, né? Essa última... isso aqui é porque funciona dessa forma, mas o que eu quero dizer nessa última explicação é que quem tem VGBL ganha mais de 5 mil por mês, tem praticamente quase 20% das despesas dedutíveis. O que são despesas dedutíveis, gente? Que a gente pode colocar no imposto de renda? Educação dos filhos, né? Despesa com saúde. Por que você acha que os pacientes vão lá e pedem recibo para vocês? Porque eles querem colocar no imposto de renda deles e pagar menos imposto, né? Então, a própria previdência privada, o próprio INSS, são despesas dedutíveis no imposto que você pode utilizar, e às vezes eu posso até fazer um PGBL, fazer uma previdência para poder pagar menos imposto. Então, o que eu quero dizer com isso tudo, gente? É uma ciência complexa também, não é fácil, não pode ser vendida a toque de caixa. Cheguei lá, vou fazer uma previdência, fazer um VGBL, que é muito mais fácil para mim, né? Então, tem que ser estudado, a gente tem que entender qual é a meta, qual é o objetivo, quem pode, quem não pode. Então, é só uma abertura de olhos aí. 90% das previdências são vendidas são VGBL, né? E tem seguradoras que são especializadas em previdência, que mais de 50% das previdências vendidas são PGBL, ou seja, eles têm, né, um estudo mais aprofundado da vida da pessoa. Outra coisa, a previdência privada, ela tem que ser utilizada para médio e longo prazo. Esqueci o nome da menina que me fez a pergunta, desculpa. Mas, eu vou fazer uma previdência para mim. Se você fizer uma previdência pensando em resgatar esse dinheiro em curto prazo, na grande maioria das vezes vai dar problema. Vou dar um exemplo. Vamos supor que eu fiz uma previdência privada regressiva. Nem vou explicar como é que funciona a tributação, não. Quem quiser, depois me manda uma mensagem aí que eu explico com mais calma, senão não vai dar tempo. Mas a regressiva, de 0 a 2 anos, se eu tirar esse dinheiro, eu perco 35% do que eu coloquei. Se for um PGBL, que tributa tudo. Então, vamos supor que eu tenho lá 100 mil reais, né? Na minha previdência, num PGBL. Fez um aporte lá. E deu um pepino, deu um problema. Falei, e aí? O que aconteceu? Eu vou precisar desse dinheiro agora. Menos de 2 anos, vou tirar meu dinheiro. Você perdeu 35 mil aqui só para imposto de renda. Isso é falado na hora de contratar? Normalmente não. Outra coisa que a gente bate em previdência privada, eu falo bastante porque tem muita gente que tem aí, ou vai ter, ou pensa em ter. A gente não cai na besteira de pegar renda vitalícia da previdência privada, tá? Olha só, vamos supor que uma pessoa acumulou R$1 milhão numa previdência privada, foi pagando ao longo da vida toda, e durante o momento que você começa a pagar uma previdência, você tem que escolher um beneficiário. Posso colocar minha mãe, esposa, filho, sei lá, gato não, mas estou brincando, mas pode colocar um beneficiário lá que, se você falecer no meio do caminho, esse valor que foi constituído até ali vai para o seu beneficiário. Ok. Aí eu escolhi minha irmã. Cheguei lá, cheguei com 60 anos, vou começar a resgatar a minha previdência privada. Tem R$1 milhão acumulado lá. Aí eu vi assim, ô banco, eu quero ganhar 10 mil por mês. Beleza? Aí eu peguei no primeiro mês eu peguei os 10 mil. Sobraram 990 mil. Beleza? No segundo mês, eu não, né? Vamos botar uma outra pessoa. Morreu. A pessoa morreu. Tinham 990 mil lá. Para onde vocês acham que vão esse dinheiro? Para onde vocês acham que vai esse dinheiro? Vou responder, senão a gente vai ficar até amanhã. Dos 990 mil reais vão para o banco, não vão para o beneficiário da pessoa. Renda vitalícia de previdência privada, por isso que a gente instrui. Chegou lá, eu quero ter renda vitalícia. Não, se você morrer, vai perder todo o dinheiro. Pega esse dinheiro todo e aplica. É melhor fazer isso do que você perder esse dinheiro todo e estar na condição geral. Mas na hora que é vendida a previdência para vocês, é explicado? O cara vai perder o tempo dele para explicar isso e não fechar o negócio? Fala, gente, faz uma previdência privada aqui que é ótimo para a sua aposentadoria. Não é assim. Então, sempre, a intenção aqui é fomentar essa discussão e vocês terem ideia de que o buraco é muito mais embaixo. Então, a gente tem que saber também falar não.
Igual o pessoal quando chega com título de capitalização para vender, né? Poxa, a gente fica triste, o que faz com o cliente? Então, vamos lá. Então, a previdência privada, gente, muito cuidado. É um bom produto, tá? Existem fundos maravilhosos, fundos muito interessantes, só que, ao mesmo tempo, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado para não ser pego com as calças na mão, ok? Ô, Paco, antes da gente entrar aí para o outro tópico, a gente tem duas perguntas aqui. A primeira do Dr. Marcelo, ele fala sobre o que você acha sobre investimento pecuário em bois ou cavalos, se isso pode ser um bom rendimento aí, pode ter um bom rendimento. Acho ótimo, né? Eu só acho que tem que diversificar, né? Você não pode colocar todo o seu dinheiro em boi, em gado, enfim, né? Mas eu acho ótimo, uma excelente forma de remuneração, remunera mais que grande parte do mercado financeiro, né? Mas tem outros vieses aí também nessa história, né? Poxa, a fazenda é sua, quem que vai tomar conta disso aí, né? Como é que vai ser essa você tem que conhecer bem, às vezes a fazenda de um tio, de um sobrinho, sua, beleza, aí não tem problema, né? Mas quando você paga para alguém fazer isso, eu não vejo com tantos bons olhos, não. Mas em termos de remuneração, realmente é interessante, né? E, de novo, na minha visão, sempre a diversificação. Nunca colocar todo o seu dinheiro lá em boi e em gado. Beleza, pode até ganhar muito, mas pode dar problema. E quando der problema, você tem chance de perder tudo também, né? Qual que é a outra pergunta? Desculpa, Flávio. A gente tem uma outra pergunta do Dr. Cláudio, que ele perguntou sobre o recolhimento do INSS, novamente. Ele perguntou se, recebendo aposentadoria por tempo de contribuição e continuando a trabalhar, como ele deve proceder para não recolher o INSS? Se isso é optativo ou se é obrigatório? Eu acho que vale a pena você procurar o seu contador, tá? Você procurar a sua contabilidade, porque você tem essa opção, né? Mas você pode, porque você só recebe do INSS, porque como é que o INSS paga, né? Você contribuiu, depois você vai lá e vai receber o benefício, né? Então, você já contribuiu, já começou a receber o benefício. Então, se você quer contribuir mais, ou então tem que parar, você tem que procurar seu contador, que ele vai te orientar da melhor forma. Beleza? Joia, Paco? Legal. A Janaína está aqui perguntando mais uma coisa. Pedindo para você citar um bom fundo de previdência privada. Tá. Existem vários fundos de grandes seguradoras, tá? De novo, depende do perfil da pessoa, depende, porque os fundos de previdência, os ideais, são os que têm os melhores gestores, tá? Então, existem produtos existem duas seguradoras que eu gosto muito, que são seguradoras, como a gente não tem conflito de interesse nenhum aqui, posso até falar, não tem problema. A Icatu e a Sul América são grandes seguradoras, são seguradoras que são mais especializadas em previdência privada, né? E você tem fundos muito bons, né? Mas é difícil falar qual é o fundo melhor para você, que eu não sei qual é o seu perfil, o que você espera de meta, de objetivo. Se você está mais arisca, tem uma veia mais arisca em termos de arrojada, em termos de renda variável, porque, gente, a previdência, você pode colocar fundos só de renda fixa, fundo de renda fixa com renda variável, que a gente chama de multimercado, renda balanceada até 15% de renda variável, 15% a 30%, enfim, tem várias formas diferentes, vários fundos diferentes. Então, tem que entender um pouquinho, é difícil a gente falar assim, pô, nem conheço a Janaína, né, Janaína? Então, é difícil eu te falar qual fundo que você vai colocar seu dinheiro, né? Porque não é muito assim, a gente tem que entender. Se você quiser, depois você me manda uma mensagem que a gente conversa mais e eu te explico quais são as diferenças desses fundos, né? Mas as seguradoras mais especialistas em previdência privada normalmente costumam ter melhores fundos do que as seguradoras de banco, tá? Os de Banco do Brasil, Bradesco e tudo mais. Normalmente performam melhor, tá? Beleza? Beleza, Paco. Legal. Então, vamos falar um pouquinho sobre renda fixa. De novo, sem entrar muito em detalhe, senão não vai dar tempo, tá? Mas renda fixa nada mais é que aquele produto financeiro que normalmente norteia o mercado financeiro brasileiro. Normalmente, quase todo mundo, muita gente, a maioria, tem dinheiro em renda fixa, tá? Que é aquele produto que, quando eu contrato, né, eu sei quem que contratou, quanto que eu contratei, quanto que eu pago por mês e quais são as garantias que eu deixei, né? Então, essas condições já são estabelecidas no momento que eu contrato, tá? Então, existem vários produtos de renda fixa diferentes, tá? Não vou entrar tanto aqui, é uma quantidade de coisa que é. O que é importante falar é o seguinte, o mais comum é o CDB,
né, certificado de depósito bancário, que nada mais é o seguinte, eu invisto meu dinheiro no banco, e o banco pega esse dinheiro e empresta para outro cliente. Só que como é que o banco ganha dinheiro? Vamos supor que a gente está falando de CDI, né? Então, vamos supor que eu tenho um CDI no banco de 100% do CDI. Beleza? Taxa de juros. Legal. O banco vai, eu invisto no banco, empresto esse dinheiro para o banco, tenho esse certificado de 100% do CDI, só que aí chega lá, o banco empresta. Como é que o banco empresta dinheiro, gente, para o público? Cartão de crédito, juros de cartão de crédito, cheque especial, e está lá e cobra 800%, 1.000%, 2.000% do CDI para o cara que está pegando dinheiro emprestado, né? Então, o banco ganha nisso. Eu pego o dinheiro, você bota o dinheiro lá, eu pago muito menos para você aqui, tem um contrato certificado assinado garantindo isso, e depois eu vou lá e empresto esse dinheiro para os outros a muito mais e ganho nesse spread aí que a gente fala. Então, é tomar muito cuidado, gente, de novo. O CDB é o mais utilizado. E, de novo, o CDB também tem imposto de renda. Então, tem várias particularidades, cada produto bancário aqui. Eu não vou ficar aqui falando disso o tempo todo, não. Depois a gente pode aprofundar. Mas é importante deixar isso claro. Poxa, tem gente que fala assim, nossa, seu produto financeiro está maravilhoso, que está 98% do CDI. Né? 98% do CDI é quase 2%. A inflação está 4,52%. Então, de novo, investimento sempre é quanto eu ganho acima da inflação, é isso que importa, né? Então, a Janaína acho que fez aquela pergunta para mim, né? Onde que eu coloco o meu dinheiro? Tem vários produtos, por exemplo, o LC e LCA são letras de crédito, que são rendas fixas também, e não tem imposto de renda para pessoa física, mas normalmente rende mais ou menos parecido, né? Então, tem debêntures, que são renda fixa de produtos de empresas privadas, enfim, tem Tesouro Direto, que até vou mostrar aqui um pouquinho também, que querendo ou não, é o produto mais seguro que existe, né? Então, é uma opção também, mas, de novo, gente, renda fixa no Brasil, você tem até possibilidade de acessar algumas boas, mas é muito difícil, é desconhecido do grande público. Então, quando você vai numa grande corretora ou quando você vai num banco de varejo, a chance de você ter um bom produto de renda fixa é pequena, porque a maioria está relacionada com a taxa Selic, né? Com a maioria, tá, gente? Existem exceções. A maioria está atrelada com CDI, taxa Selic, enfim, né? E isso pode isso com certeza dá uma rentabilidade muito baixa e você acaba perdendo para a inflação e perdendo dinheiro, né? Sem contar que quando a gente tira inflação, tira imposto, que vários desses produtos possuem, né, igual o próprio Tesouro Direto tem imposto também, né, você acaba não valendo a pena no final das contas. Então, eu acho que o meu dinheiro está no banco, está legal, e normalmente não está, né, quando você for realmente analisar e ver o que está acontecendo. Só que investimento também, ao mesmo tempo, você tem algumas vantagens, né? São produtos que você consegue investir com pouco, né? Por exemplo, com o próprio Tesouro Direto, com R$30 você já consegue investir. Querendo ou não, você está criando a sua disciplina, pode ser utilizado para poupar, por mais que você não tenha uma rentabilidade interessante, você acaba poupando, tendo essa disciplina, criando o hábito, e isso é muito legal. Beleza? Mas o que fica disso tudo aqui é que a renda fixa tradicional, que a gente conhecia no passado, que realmente era bom, que as pessoas que hoje mais velhas, né, que elas olhavam lá no extrato bancário, não, está ótimo, isso normalmente não ocorre mais, porque a maioria está atrelada à taxa de juros e a chance de ter problema é muito grande. Beleza? Ok? Posso continuar? Pode sim, Paco. Legal. E aí, o que acontece? Né? Quando a renda fixa está rendendo muito baixo, rendendo pouco, as pessoas começaram a migrar para o mercado acionário, para o mercado de renda variável, que é o mercado de ações que a gente fala. E aí, eu coloco mais uma pulga atrás da orelha de vocês aí. Tem muita gente que gosta de ações, tem muita gente que adora mercado financeiro, eu conheço dentistas que adoram, que aplicam e tal, mas eu fico muito ressabiado. Por quê? Hoje eu abro o Instagram, eu tenho até um infarto quase, porque eu fico vendo lá, quer aprender a mexer na bolsa? Arrasta para cima. Vou te mostrar como é a minha carteira, arrasta para cima. Isso é de uma barbaridade tão grande, na minha opinião. Gente, a ciência de trabalhar com ações é extremamente complexa. É como se fosse uma especialidade da odontologia.
É muito complexo. Então, se você quer trabalhar com ações, existem três formas. Ou você delega isso para alguém que é especializado, ou você não se importa em perder dinheiro, né? Ou você... Não, acho que são essas duas mesmo. Eu viajei no pensamento aqui. Mas é isso mesmo. Ou você delega, ou você não importa de perder dinheiro. Tá? Lembrei a terceira. Ou você para de fazer tudo que você está fazendo e vai trabalhar com ação. Porque é extremamente complexo. O mercado de ação, gente, nada mais é do que o seguinte. Eu virei sócio de uma empresa, comprei um pedacinho daquela empresa ali. Então, eu tenho parceria no lucro e parceria no prejuízo. A gente viu segunda-feira e as ações da Petrobras caírem mais de 20%. Né? Então, o mercado, ele pode mexer, o tempo todo isso acontece, ele é extremamente volátil, e se você não tem muito estômago para isso, eu falo assim, olha, delegue isso para alguém, porque a chance de dar problema é muito grande. Vocês não têm noção da dificuldade que é descobrir quais são as ações certas, quais são as empresas, as melhores empresas para a gente poder colocar a nossa ação, e não apenas arrasta para cima e faz como eu faço. Primeiro porque cada um tem um objetivo diferente, uma meta diferente em relação a investimentos, tá? Lógico que o mercado de ações a longo prazo é maravilhoso. Você realmente ganha dinheiro. Se eu colocasse um gráfico aqui dos anos 1800 até hoje, você vai ver que as ações sobe mais que dólar, que ouro, que tudo. Paco, seu áudio foi cortado. Se puder colocar novamente. Tá sem áudio ainda, Paco. Você tá me escutando, Paco? O seu áudio não tá voltando. Se puder retornar ao Google Meet. Isso. Peraí. Voltou? Voltou. Então tá. Estava desabilitado. Pode colocar novamente a apresentação. Tá. Desculpa, eu acho que eu apertei sem querer aqui. Não, tranquilo. Vocês escutaram nada da parte de ação, né? Não, escutamos. Foi só o finalzinho mesmo. Quando eu te falei, que foi quando mutou. Tá, beleza. Então, olha só, gente, pra vocês terem uma ideia, tem muita gente que ganha dinheiro com a bolsa em queda, né? Assim, existem derivativos, mercado de opções, tem mil coisas. Então, qual o recado que eu tenho? Lógico que para você ganhar dinheiro hoje, ter um retorno financeiro maior, você vai ter que arriscar um pouco, né? Você até consegue acessar produtos de renda fixa que são mais rentáveis, mas para isso também tem que ter mais conhecimento, porque nada mais é do que uma tríade, né? Todo mundo quer ter um investimento que ele renda muito, tenha muito retorno, tenha baixo risco e tenha muita liquidez. O que é liquidez? É a hora que quero pegar meu dinheiro agora, hoje. Você vai lá e pega esse dinheiro, né? Então, quais são as soluções, né? Primeiro, para você conseguir atingir, né, uma congruência dessa tríade da melhor forma possível, ter um investimento que me dê um bom retorno, né? Que tenha um risco moderado para baixo e que tenha liquidez, você tem que ter muito conhecimento, você tem que estudar isso, tem que ficar por conta. E não dá para ser, na minha humilde opinião, ser dentista e trabalhar com isso o tempo inteiro, senão você não tem vida também, né? A não ser, você pode gostar, igual eu falei, pode trabalhar de forma intuitiva, autônoma e fazer sozinho, mas saiba que existem chances de você dar com os burros na água. Isso acontece, né? A gente tem N mil exemplos aqui de pessoas que perdem dinheiro na bolsa e em investimento querendo fazer sozinho porque acha bonito, né? E, enfim, eu tenho uma crítica em relação a isso. Lógico que tem gente que ganha dinheiro, mas segunda-feira, para mim, foi um caso muito clássico. Petrobras caiu 20%, tem gente, e o pessoal ficou com medo, teve muita gente efeito manada, vender as ações todas da Petrobras que tinha, lógico que ela vai recuperar, já começou a se recuperar, mas é muito mais complexo, gente. Você definir
qual que é a estratégia em relação às ações, você tem que pensar demais. Então, quando me perguntaram aí, e até é bom deixar isso claro também, o mercado financeiro brasileiro ele é dividido, né, em três grandes figuras, né? Tem os bancos de varejo, onde a gente fica muito limitado em termos de diversificação de produto, né? Vou dar um exemplo. Num banco, a gente tem uma média de uns 200 fundos para poder aplicar, né? E a gente, pessoa física. Aí surgiram as grandes corretoras no mercado, né? Que já veio com esse processo de desbancarização, já melhorou demais, aumentou o portfólio, mas ao mesmo tempo tem que tomar cuidado, porque também tem conflito de interesse, né? A pessoa quer vender o produto dela, né? Ou você chega num assessor de uma grande corretora e fala assim, ó, tem um produto do concorrente, você acha que ele vai te vender? Ou você acha que ele vai falar mal do outro produto? Né? Então, as grandes corretoras também têm essa dificuldade, né? Esse problema. Lógico que também tem N produtos muito bons. E, de novo, gente, tanto no banco quanto nessas grandes corretoras, existem excelentes profissionais, tá? Só que eu estou falando é do sistema, de como ele funciona. E existem no mercado também as gestoras de investimento, né? Que acessa, sim, todo o mercado financeiro sem ter conflito de interesse. Por que eu falo isso? O mercado financeiro brasileiro tem aproximadamente 20 mil fundos de investimento. Só que o banco ali, você está atrelado a 200, 300, numa corretora grande, 600, 700, existem 20 mil produtos, 20 mil fundos diferentes. Então, cuidado, né? A mensagem é essa. Antes de investir, depois de ter feito para casa certinho, poxa, deixa eu entender onde que eu vou colocar o meu dinheiro, o que esse cara está me empurrando, né? Pô, existem fundos de investimento muito bons, existem alguns produtos de renda fixa que rendem legal e são seguros, enfim. E ações nem se fala, existe fundo imobiliário. Gente, o mercado financeiro brasileiro, assim, hoje está extremamente evoluído. É como se fosse quando eu formei em endodontia, eu estava iniciando um rotatório, né, na minha época. Né? Então, hoje, eu fui num congresso aí, uns tempos atrás aí, eu fui até no CIOSP do ano passado, cheguei lá, tem gente fazendo endo de uma lima só, né? Então, tá tudo muito rápido, né? E o mercado financeiro também evoluiu muito rápido. Hoje a gente tem banco virtual, que eu sou extremamente fã, né? Tem vários bancos que, o próprio Nubank, por exemplo, é um banco que se você deixar o dinheiro na conta corrente lá, ele rende 100% do CDI. Pô, beleza, é menos que a inflação, mas é melhor do que estar na poupança, que rende 70%, né? Então, você não paga taxa, você não paga manutenção de conta, enfim. E olha, gente, as minhas empresas, a gente não trabalha para nenhuma bandeira, de nada, de seguradora de investimento, nem nada. Bandeira a gente não tem. Então, por isso que a gente fala, muito cuidado, porque dificilmente alguém que não tem bandeira vai falar para vocês, né? Dificilmente que tem bandeira vai falar para vocês, vai sempre defender o produto deles. Então, tem uma gama de oportunidades interessantes que a gente pode acessar, tá? Mas cuidado que investimento é uma ciência que não é tão fácil e se você não ficar esperto, você cai do cavalo também. Tá bom? Tem mais tempo, Flávio? Temos mais 10 minutinhos. E a gente tem uma pergunta grande aqui do Dr. Marco. Pode perguntar. O Dr. Marco pergunta aqui sobre a aposentadoria dos cirurgiões dentistas, né? Ele quer saber com quantos anos deve trabalhar para se aposentar, se o cirurgião dentista tem direito à aposentadoria especial, e nesse caso, quais são os pré-requisitos, se a aposentadoria seria integral pelo INSS, aquele cirurgião dentista que tem 2 empregos, como ele pode fazer para ministrar aulas na faculdade e o consultório, e se isso interfere aí no tempo para aposentar. Olha, são várias perguntas interessantes, né? Uhum. E obrigado por perguntar. Na verdade, de novo, é tudo muito personalizado, né? Existem várias perguntas aí que você fez que a gente tem que estudar um pouco para te falar. Olha, mas é possível, você pode utilizar, pode fazer uma inteligência, né, de planejamento financeiro para a gente poder, olha, você pode utilizar o INSS aqui, você já recebe das aulas que você ministra, e fazer uma aposentadoria complementar com fundos de investimento, com previdência privada, enfim. Falar quantos anos a pessoa tem que trabalhar para aposentar não tem jeito, cada um tem uma meta, né? Tem gente que vai aposentar muito antes, tem gente que não vai nem aposentar, vai trabalhar 1000 anos porque não se planejou. Então, para se planejar, para fazer algo, né, de acordo com o perfil, tem que estudar. Não tem jeito, porque cada um tem uma meta e objetivo diferente, né? Uma média aí, tem muita gente que fala, eu quero aposentar com 60, com 65.
A gente já pegou clientes aqui com 58 anos, estavam com a vida financeira assim, poxa, esse cara não vai conseguir chegar no objetivo dele, mas a gente fazendo poucas mudanças é possível, porque a gente precisa metrificar, a gente precisa colocar número, enxergar, olha, eu ganho X, gasto X, estou aplicando Y, né? O que eu tenho que fazer, como que eu vou conseguir performar para poder chegar lá na frente e aposentar da melhor forma. Enfim, então tem muita coisa, gente, tem muita coisa, tem muita informação, e aí eu acho que fica o recado, né? Não dá para... Porque não é uma receita de bolo, né? Eu não consigo falar isso sem conhecer a vida da pessoa, sem entender, porque é tão diverso, né? Cada um tem uma forma diferente, mas sim, é possível, você pode utilizar o INSS de um lado, a própria parte tributária aqui que eu ia falar, não sei se vai dar tempo, né, Flávio? Mas a gente pode só passar o conceito mais básico aqui. Você pode muito bem ser pessoa física, ser pessoa jurídica, utilizar de uma inteligência tributária para pagar menos imposto de forma legal, né? E sobrar mais dinheiro para você poder investir, aposentar em menos tempo. Enfim, tem mil situações. Depois você me manda uma mensagem que a gente conversa com o Carlos e tira suas dúvidas, para mandar o WhatsApp aí também, para dar tempo, porque só tem mais 9 minutinhos, estou correto, Flávio? Isso mesmo, doutor. Então tá. Então vou dar uma acelerada aqui rapidão, tá, gente? Porque eu acho um tema muito importante, que é em relação ao planejamento tributário, tá? Muita gente me pergunta se tem que ser pessoa física ou pessoa jurídica. Então, eu só vou passar aqui de uma forma muito, muito rápida. Se quem quiser conhecer mais também, fala, né? A gente manda depois. Mas a maioria dos dentistas, ele é pessoa física, né? Então, ou seja, tem um livro caixa, né? Existe uma alíquota de 0 a 27,5%. Então, você pode abater aquelas despesas dedutíveis que a gente falou, né? De filho, educação, enfim, livro caixa, INSS, previdência privada, tá? Você pode abrir uma PJ, que você pode normalmente ser Simples Nacional. O Simples Nacional, ele é interessante que você está enquadrado, 4.800.000 por ano, quem fatura isso pode estar enquadrado no Simples, e você pode também ser lucro presumido. O que eu quero dizer com isso tudo? Gente, a Receita Federal, ela não vai deixar mais barato. Então, quem fez de forma intuitiva ao longo desses anos, a Receita nunca me pegou. Quem sabe que tem vários dentistas que não fazem o que tem que ser feito, né? E acabam sonegando, entram na informalidade. Esse é um problema muito grave, né? Hoje, gasto de cartão de crédito. Vocês acham que inventaram o Pix, gente? O Pix nada mais para começar a lastrear, parar de ter dinheiro circulante no mercado e começar a entender o que está acontecendo. Vai chegar um tempo que, se bobear, não vai ter nem mais declaração de imposto de renda, vai chegar só lá a conta para você pagar. E se você achar diferente, você tem que pedir um ajuste. Então, a Receita Federal, até agora, primeiro foi em cima da medicina e agora começou em cima da odontologia. O dentista começou a ganhar muito dinheiro, e tem dentista que ganha muito dinheiro, e eu quero que todos os dentistas ganhem muito dinheiro. Mas a questão é tentar sair da ilegalidade, da informalidade. Isso não vai perdurar mais 3, 4, 5, 6 anos. Tá? Tem um tal do supercomputador da Receita, está cruzando dados de tudo quanto é lugar. Então, uma sugestão, quem faz sozinho, gente, teve gente que uma vez me ligou, o cara tinha 60 anos, o dentista tinha 60 anos, para quem faz a declaração de imposto de renda dele é a mãe dele. Nada contra, mas a mãe dele é contadora, entende dessa parte tributária, você precisa ter um pouco mais de entendimento em relação a isso, né? Eu acho isso extremamente importante. Não trabalhar de forma amadora, você conseguir tentar profissionalizar o negócio, até para quem é pessoa física, tá? Por mais que a pessoa física não precise de um contador, às vezes a pessoa só paga o contador na hora de fazer a declaração de imposto de renda. Gente, mas tem muita coisa envolvida, né? Às vezes tem muita gente que às vezes está tomando multa aí, que em vez de pagar o Carnê-Leão de forma mensal, paga por ano. Aí depois, chega uma multa lá da Receita. Tem muita gente que declara o INSS no teto para poder abater do imposto de renda dele, mas ele declara que ganha muito menos no seu imposto. Aí chega lá, multa depois. Depois chega uma multa de 70 mil, 80 mil, 40 mil, o cara não sabe de onde que veio. Gente, acabou o amadorismo. Se vocês, vou falando vocês, que eu não sei de ninguém aí, mas se os dentistas não começarem a trabalhar de forma profissional, essa conta vai chegar mais cedo ou mais tarde, tá? Então, isso a gente deixa muito claro, muito cuidado. E eu coloquei aqui, não vai dar tempo de falar, mas pessoa física, PJ, faz um pouquinho quais são os impostos, né, cada um tem que pagar, né? Mas tem um simulador aqui de imposto de renda que não vai dar tempo, né? Eu estou correndo aqui, mas
Eu só fiz uma diferença entre uma pessoa física, uma pessoa jurídica e um mix de pessoa física com pessoa jurídica. Uma pessoa física no exemplo aqui, que depois eu mostro para vocês com calma, podem me mandar depois aí que eu passo para vocês. Só pessoa física no exemplo aqui, esse cara pagaria 41 mil de imposto de renda. Se ele fosse só pessoa jurídica, ele pagaria 32 mil. E se ele fizesse um mix de pessoa física com pessoa jurídica, ele poderia pagar 24 mil reais. Ele teria um desconto de 8 mil como pessoa jurídica e de 17 mil para pessoa física. Ou seja, inteligência tributária, gente, esse processo chama-se elisão fiscal, não evasão, elisão. Elisão é pagar menos imposto de forma legal. E a lei está aí para isso. Então, se você não tem o auxílio de um contador, de uma pessoa que entenda disso, você tem que estar, às vezes, está pagando muito mais imposto do que precisa, né? Então, cuidado, turma, cuidado, né? Tá até a parte de cartão de crédito, mas eu vou passar porque senão não vai dar tempo, eu preciso terminar, né? Então, enfim, tem muito assunto, né? Tem questão de empreender também, que eu acho que a gente... o único recado que eu falo em termos de empreendedorismo, para finalizar, né, Flávio? Antes de abrir um consultório, gente, antes de abrir uma clínica, antes de abrir um empreendimento, faça um plano de negócio, contrate uma pessoa que tem que ser profissional, gente, contrate alguém que faça um business plan, que entenda, faça um plano de negócio, será que essa minha clínica cabe aqui? Não entrem nos erros que eu entrei, contratei sem nada, não fiz estudo nenhum, então não sabia qual público que eu ia atender, se era público classe A, B, C, D, E, enfim, não tinha nem ideia, se o ponto era bom, como é que eram os meus concorrentes. Então, existe tudo, para tudo, gente, existe uma ciência, tá? E para finalizar, deu até uma acelerada aí, né, Flávia? O doutor Marco está até falando aqui que imposto de renda é tão importante que tinha que ter uma live só para isso, eu concordo inteiramente. A gente pode fazer depois, mas se tiver alguma dúvida, viu, doutor, pode me chamar aqui no WhatsApp, eu vou deixar meu contato quando acabar, e a gente vai conversando, não tem problema nenhum, podem mandar mensagem, eu respondo todo mundo aí, beleza? Já. Eu só queria finalizar com isso aqui, ó. Se eu virasse hoje para um vendedor de banana, perguntasse para esse vendedor de banana, olha que minha família é baiana, do parte de pai, eu amo banana, qualquer comida que tenha banana eu gosto. Aí você coloca ali, o vendedor de banana, qual é o melhor alimento que existe? Ela vai me falar o quê? Banana, né? Então, quem são os vendedores de banana no mercado financeiro? Normalmente, quem trabalha com uma bandeira só, que só tem isso para vender, então normalmente vai falar mal de concorrente, vai falar mal de pessoas que vendem um produto similar, vai sempre tentar vender o dele. Então, esses grandes bancos de varejo normalmente são vendedores de banana que só vendem uma bandeira, esses vendedores de uma bandeira só, né, de uma seguradora só. Se eu fizesse essa mesma pergunta para um dono de um supermercado, se eu sou dono de supermercado, qual que é o melhor alimento que existe? Ele provavelmente ia me falar, aquele produto está acabando a validade, que eu não estou sabendo, por isso está em promoção lá para pegar, aquele produto que tem mais margem de lucro, que eu também não sei, né? Então, muito cuidado. Essas grandes corretoras no mercado, abriram o mercado financeiro brasileiro, muito legal, mas, ao mesmo tempo, existem conflitos de interesse também, tá? Existem pessoas ali que estão te oferecendo produto, não porque às vezes é melhor para você, mas para bater meta. Isso é muito comum. E existem também, gente, no mercado financeiro, os nutrólogos, tá? É aquela pessoa, igual no dentista, você vai chegar lá, antes de você dar um plano de tratamento para o paciente, para o cliente, você vai pedir, vai fazer uma anamnese, vai fazer um exame intraoral, às vezes tem que fazer uma tomografia, né, um raio-x, para depois passar o plano de tratamento. Aqui é a mesma coisa, no mercado financeiro existem profissionais que trabalham sem conflito de interesse, sem ter nenhum tipo de problema nesse sentido, e vai avaliar, personalizar o que vai ser indicado para poder conseguir entregar o melhor resultado. Porque, querendo ou não, gente, isso é muito comum, tá? Você está vendendo ali, estou comprando... Então, o recado final dessa aula aqui é justamente esse. Poxa, peraí, esse cara está me oferecendo esse produto, será que o que eu tenho é realmente o melhor para mim? Então, fica o questionamento, né? Então, para finalizar, dinheiro é apenas uma ferramenta, ele vai te levar onde você quiser, mas não vai substituir como motorista, tá? Então, vocês são donos das ações de vocês, a odontologia é uma profissão maravilhosa, trabalhei 8 anos como dentista, senti na pele aí o que vários já passaram, muitos já performaram super bem, outros estão começando, mas o que a gente tem que falar sobre a vida financeira, gente, não é brincadeira, temos que profissionalizar da mesma forma, tá? Então, fica aqui os meus contatos, eu queria agradecer demais, viu, Flávia? Muito obrigado pela oportunidade, vocês do CRO. A gente é parceiro nas nossas empresas, né? Só para vocês entenderem. As minhas empresas são chanceladas pelo CRO, né? Então,
Eu tenho a W Financial, junto com o meu sócio Eduardo, que a gente faz essa consultoria global do dentista. A gente tem a Masa, que é uma gestora de investimento, a gente acessa todo o mercado também sem ter bandeira, a gente não vende nenhum tipo de produto. Quem quiser entender um pouco mais pode entrar em contato com a gente também. E temos também a contabilidade para dentistas virtual, está indo super bem também no mercado. Quem quiser entender um pouquinho mais, meus contatos estão aí, tá? Queria agradecer demais, viu, gente? Obrigado pela oportunidade. Desculpa se eu não consegui responder todo mundo. Imagina, eu que agradeço. Quem quiser saber mais das condições especiais aí das empresas do Paco, né, que são nossos parceiros, é só entrar lá no cro.mg/partner, que lá tem mais informações aí dos benefícios. Não é isso, Paco? Perfeito, Flávia. Eu vou só voltar aí para poder te ver na hora de despedir, né? Isso mesmo. Olha, já teve gente aqui que está votando, foi a doutora Thalita, falou que vota em ter aula toda semana do Paco. Oi, gente, obrigado. Espero que vocês tenham gostado, né? Eu tenho muita felicidade de hoje ter nichado as minhas empresas de odontologia, né? Eu sou muito fã da profissão, por mais que eu tenha largado, mas realmente eu voltei, não foi à toa, né? A gente decidiu empreender, nichar, porque eu vejo a necessidade que os dentistas têm de conhecer um pouco mais da vida financeira, de entender o que está acontecendo com a vida deles, e a gente vê muita gente perdida, né? Então, vamos profissionalizar a profissão, ela é maravilhosa, acho que nunca se ganhou tanto dinheiro na odontologia igual está se ganhando agora, né? Tem com harmonização facial, enfim, implantes, tem mil situações aí que o pessoal está ganhando, Invisalign, muita gente ganhando dinheiro, e que, se Deus quiser, vai ganhar cada vez mais. Então, se vocês precisarem de qualquer coisa, eu estou à disposição, tá? Podem entrar em contato comigo, se Deus quiser, a gente vai ter mais aulas iguais a essa, né, Flávia? Sem dúvida. Gente, eu agradeço muito a presença de todos, né? Os certificados vão estar disponíveis até amanhã, e qualquer dúvida, todo mundo lá da comunicação do CROMG está à disposição. Beleza? Obrigado. Obrigada, viu, Paco? Boa noite para todos. Obrigado a vocês. Boa noite aí. Tudo de bom. Até mais. Boa semana.